Nosso convidado de hoje é teólogo, psicanalista, pensador e escritor. Também é criador de projetos sociais importantes, como a Fábrica da Esperança. Em nosso encontro de hoje, abordaremos evidências arqueológicas sobre os gigantes descritos na Bíblia, as diferentes interpretações dos textos sagrados e suas implicações para o cristianismo e a verdadeira face de Cristo. Com vocês, Caio Fábio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é muito conhecido, muito querido, é teólogo, escritor, psicanalista, pensador e meu amigo. Estamos aqui com Caio Fábio D'Araújo Filho. Mas é Caio Fábio. Querido, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer tão grande te receber. Um beijo da minha mulher para você, muito Então carinhoso. leve outro para ela, por favor, porque eu achava que ela viria. Eu também, mas nós estamos com um parente assim no processo de passagem. E ela ficou no hospital, cuidando, mas pediu que eu insistisse num beijo muito carinhoso. Mas quando eu for a Brasília, eu quero visitar lá. Por favor, a nossa casa está lá te Vai convidando. ser um prazer mesmo. Nosso jardim também, para te abraçar. O jardim, com certeza. Meu querido, com quantas pedras e tijolos e cimento se faz um Caio Fábio? Porque assim, a tua trajetória é tão bonita de ver. E eu tenho idade para ter visto, né? Hoje, onde você chegar, eu estava contando aqui para as crianças aqui da equipe, o que eu já vi na tua trajetória, e sempre tão coerente, tão sincero, tão verdadeiro. No mundo onde a verdade está em extinção, você é uma pessoa rara. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, para a gente chegar até hoje, porque assim... Não é sempre que tem um Caio Fábio para a gente estar podendo aprender com ele. Eu atribuo o início disso tudo ao meu avô, João Fábio, que foi muita coisa. Ele foi governador, vice-governador, em Manaus, Amazonas, prefeito 2 vezes. João Fábio. E daí que vem uma saga de Fábios que eu quebrei nos meus filhos. Mas os filhos dele, todos puseram o nome dos filhos homens de Fábios. Eu é que achei que era demais. Era um peso desnecessário. E estava ficando, a meu ver, um pouco brega. Aí eu falei, não eu vou quebrar essa dinastia dos Fábios aqui. E ele foi o indivíduo que lançou os fundamentos da ética cristã que me mantém até hoje, porque ele não era um religioso, ele era quase agnóstico, de um coração generoso, amorosíssimo, tinha seringal, castanhal, era um latinista, um homem muito culto, erudito, autodidata e tal, no século XIX. Pai do seu pai. Pai do meu pai. Aí, conclusão, ele... Depois de ter feito uma carreira política em Manaus, super bem sucedida, um homem íntegro em todos os aspectos, chegou à conclusão no tempo em que a política não era corrupta. No tempo que a política tinha os melhores. Tinha os melhores. Os melhores eram políticos, porque tinham mais para dar. Isso. Ele chegou à conclusão de que, conquanto os colegas dele fossem gente boa, mas o processo burocrático atrapalhava, travava, impedia tudo. Ele falou, não, eu quero é servir. Aí ele comprou um hospital inglês que havia lá em Manaus, enorme, botou a família num canto do hospital, era uma família grande, ele teve 13 filhos. Nossa!
E botou a família num canto, era aquela coisa enorme o lugar. E no resto, ele encheu de 120, 150 até 180 pessoas, no máximo, que ele tratava, ele cuidava pessoalmente até morrer. Quando ele abandonou a política, ele disse que foi fazer o que melhor ele poderia fazer da vida dele. Que era cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. E impressionou, mexeu com toda a alma da família, a alma coletiva familiar. E meu pai, especialmente, ficou profundamente mexido pelo pai dele, visceralmente afetado pelo meu avô. Inspirado e impactado, né? É. Aí ele era um homem genial, eu estou agora me referindo ao meu pai, que era um sujeito polimorfo. O ser mais davintiano que eu já conheci. Ele Em podia... termos de Qualquer interesse geral, de qualquer habilidades. coisa que você quisesse, ele fazia. De marcenaria, carpintaria, a cálculos complexos de engenharia civil, construção de prédios altos, arquitetura. Ele tem obras e obras e obras lá no Amazonas. E, ao mesmo tempo, uma humanidade dilatada, transbordante, e a Segunda Guerra estava em vigência e o meu avô já tinha mandado 5 filhos homens estudarem aqui no Rio e outros em Salvador, e os japoneses e alemães estavam bombardeando na costa do Brasil com alguma profusão. E aí ele disse, olha, você é o filho que me sobra para cuidar da sua mãe e das suas irmãs, então você vai ter que renunciar a sua vocação para engenharia civil e arquitetura e ficar no Amazonas, e você vai ter que fazer, meu filho, advocacia. Acabou que ele fez advocacia, eram 6 anos, tirou nota absoluta. Até hoje a nota dele não foi batida por ninguém, nem será, porque na Universidade Faculdade de Direito do Amazonas, porque ele tirou 10 nos 6 anos em todas as matérias sem variação. E aí se tornou um grande advogado, maior banca advocacional do Estado, ganhou muito dinheiro, até que veio o golpe militar de 64. Eu já estava com 10 anos de idade, criado no Paraíso, porque naquele tempo Manaus não era Zona Franca, não era nada disso, era uma cidade de arquitetura inglesa e portuguesa, com aquelas pontes de ferro. Não, o próprio teatro, né? O teatro, Eram o Tribunal de Justiça. Eram coisas europeias, era assim, tudo. padrão europeu. Aquela alfândega veio toda ela em pedras de Portugal para cá, foi montada no Brasil, e vários prédios da mesma natureza. Era linda a cidade. Você saía 5 quilômetros do centro, estava na floresta. E a gente tinha uma propriedade enorme de sítio, com 5, 6 igarapés, animais para todos os lados, onça, veado, anta, Vocês conviviam tatu. com onças? Com tudo, naturalmente. Meu pai era um homem absolutamente selvático. E, apesar disso, europeamente clássico nos interesses dele. Foi uma miscigenação muito interessante. Aí, conclusão, ele foi atingido pelo golpe militar porque, obviamente, todos os senadores, governadores, prefeitos e tudo mais eram clientes dele. Aí, quando o golpe chegou, eles não queriam saber de ideologia. O propósito era ideológico, mas era só o pretexto. E ele foi atingido, se sentiu extremamente humilhado, foi levado para inquérito militar, decidiu sair do Amazonas muito triste, porque ele achou que o pai dele, naquele tempo era assim, não merecia aquele enxovalhamento decorrente do que estavam fazendo com ele, com o filho, né? E veio para o Rio. E eu tinha sido criado no século XIX, porque Manaus, dos anos 50 e 60, ainda estava no século XIX. A primeira televisão do Amazonas foi meu pai, que estava botando no ar. Todas as coisas de mais modernas que estavam surgindo eram iniciativas dele. Aí, de repente, aquilo tudo acabou. Vocês tiveram que sair todos. E eu entrei num processo angustioso, depressivo, uma infelicidade enorme de ver o paraíso ser enxovalhado daquele jeito.
Minha mãe ficou morre ou não morre por outras circunstâncias, uma irmã minha hospitalizada muito mal. Houve uma sucessão de conflitos, eles vieram antes e eu cheguei ao século XX em dezembro de 1964, quando eu pousei no Santos Dumont e senti aquele cheiro de diesel, olhei em volta, pão de açúcar, todo mundo dizia, olha que lindo, mas eu não via beleza, porque a minha beleza era o Rio Negro, era o rio... Era floresta. Era a floresta, era o rio Amazonas, eram os igarapés, eram as aves soltas, era aquilo tudo. Chegou aqui, o pão de açúcar já era uma pedra já, desmatada. Aí me levaram para Copacabana, quando eu olhei aquele mar sem fim, de que coisa mais só, que solidão, que angústia, que pânico e tal. E, enfim, o que me salvou foi o futebol. Porque eu, como que nasci bom de bola. Desde criança eu jogava um bolaço. Que legal. Gostava de luta. Eu tinha um tio que tinha sido treinado pelos Gracie na Bahia, me ensinou, junto com um primo meu, todos os aspectos de defesa pessoal do jiu-jitsu Gracie. Enfim, eu fui muito moleque e tal. E foi o que me salvou em Copacabana. Você chegou... Ficou naquele período meio queria estar lá, mas aí de repente você se enturmou. Me enturmei na praia. Na praia. Aprendi a jogar logo levantar a bola, porque futebol de praia é diferente, você tem que levantar a bola empurrando. Como é o nome? Futevôlei, é um futevôlei. O futevôlei assim. Já veio depois, mas naquele tempo era o futebol. É o altinho, né? Copacabana era time para todo lado, lá vai bola, não sei o que, era uma quantidade enorme de times e craques extraordinários, e como eu jogava bem e era novo, foi bem recebido. Ninguém acreditava que um garoto tão novo tinha tanta habilidade, então me puseram em tudo. Futebol de salão, futebol de várzea, futebol de campo, foi me salvando. Aí, mas eu andava angustiado, fiquei cheio de tiques nervosos, e meu pai preocupado, eu tinha mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, ele falou, se eu deixar esse menino aqui em Copacabana, ele vai se perder. Ele vai se perder. Aí atravessou para Niterói, onde nós tínhamos uma tia, irmã dele, morando lá, e fomos morar num lugar onde tinha um morro cheio de árvores. Aí eu me perdia naquelas árvores, fazia de conta que eu estava... Lembrava um pouco Manaus, né? Fazia de conta que eu estava lá. E jogava bola na praia, era onde o Gerson também namorava a mulher com quem ele veio casar, então ele estava sempre lá, o Gerson da seleção brasileira. Da seleção de 70, isso mesmo. Meu grande herói, meia esquerda e tal. Pois bem, aí eu fui ganhando amizades, fiquei muito amigo de muita gente, você conhece como o Ricardo Boechat, que tinha mais ou menos a minha idade, a gente cresceu juntos. O que foi um privilégio, aquela troca muito grande de ideias e bola e brincadeira e aquelas molecagens da época. Por outro lado, eu fui introduzido a algumas coisas muito precocemente. A vida sexual amazônica começa muito cedo. Muito anterior. Muito aqui, do que os citadinos urbanos e tudo mais. Lá era coisa animal. E eu com 5, 6 anos fui introduzido, com 7 anos eu estava mais ou menos como os meus amigos ficariam aqui com 15 depois. 14. Eu já estava. Então eu chegava aqui com aquela avidez e eu tinha muita atenção das meninas, aquela coisa toda. Elas também percebiam e me davam uma atenção muito diferenciada. Pois bem, o fato é que Niterói foi outra salvação. Fiz amigos variados. Você tinha quantos anos aí? Eu já tinha feito 12 e foi também quando me apresentaram o meu primeiro baseado. Com 12 anos. Com 12 anos, em Niterói. Aí eu provei e falei, é isso aqui que eu gosto. Esse negócio me deu uma onda. Eu não gostava de álcool, nem de nada disso, nem de anfetamina, metanfetamina. Eu tomei muito depois para tirar onda com as meninas, mas a escolha, né? Era a cannabis em casa. E achava mais discreto, e só me deixava mais perceptivo, dormia mais reflexivo. Aprendi a jogar bola com cannabis, o que fazia
a bola vir tudo em câmera lenta, parecia que eu estava jogando num outro mundo. O pessoal ainda estava pensando, eu já tinha pensado, olhado adiante. Usei também o tempo todo, enquanto eu treinava jiu-jitsu, eu estava sempre jogando 3, 4 quadras na frente do jogo, com uma percepção diferente. Como se fosse uma antevisão. E um papo que agradava muito a moçada dos anos 60. Não é? Era a época dessa reflexividade. E muito então, novo, né? Novo. Mas você era precoce, grandinho? Alto. Alto. Eu com 14... Então, os 12 anos teu, 14, 14 anos de idade, eu já tinha 1,80 m. 1,80 m. Tá. Que naquele tempo, 1,80 m era a altura de uma pessoa alta. Muito, hoje em dia muito. não, é mediano. Não, mas é verdade. Mas naquele tempo todo mundo tinha 1,68 m, 1,70 m. Isso mesmo. Eu era alto. Os homens tinham no máximo 1,70 m, 72 m, mais ou menos. Comecei a raspar minha barba com 8 anos de idade. Então, com 13, 14, eu já tinha barba, eu queria ser velho, eu queria ser visto como uma pessoa que não era igual aos garotos da minha idade e tudo mais, porque eu não me sentia identificado, os meus amigos eram todos 5, 6, 7, 8 anos mais velhos do que eu. E meu pai sempre me fez um ente emancipado. Só que quando eu estava com 13 anos de idade, meu pai se converteu ao Evangelho, lendo o Novo Testamento sozinho, sem religião. Sem religião. Sem religião. Ele começou a ler. Ele, Deus, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. E aquilo explodiu, eclodiu no coração dele. Ele estava cheio de ódio dos 8 amigos que o haviam traído no golpe militar. E ele tinha ficado possesso por aquilo ali. Quando o Evangelho entrou, a primeira demanda foi: você perdoa os seus inimigos? Se você quiser andar comigo, você vai ter que perdoar o mundo inteiro. Para andar limpo, para andar desenvenenado, para andar desintoxicado, para andar você sozinho, em paz, comigo, com a vida, com o próximo e com a criação. E ele não teve dúvida, tomou aquela decisão na mesma hora, escreveu para os 8 amigos: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena a vir à tua presença, te pedir perdão por todo o mal que eu possa te ter feito e dizer que tu estás perdoado de todos os males que tu praticaste contra mim. Em nome de Jesus, caio. Ele mandou para os 8. Os 8. 6 responderam na hora, aos prantos, pedindo perdão. Um deles pegou um avião, foi ao Rio. Mas o que está acontecendo, meu amigo? Deixa eu ver o que é. O cara pirou. E um deles disse que o homem que era homem não se retratava. Mas meu pai não queria mais saber. Com certeza. Aí ele já estava com o escritório no Rio, muito bem sucedido, porque ele era genial. E outro em Niterói, que já era o segundo maior escritório de Niterói, ganhando dinheiro para todos os lados. Ele tinha um toque de Midas. Aí, conclusão, o cara virou um São Francisco, Ana. Como se aquilo... Da noite para o dia. Antes e depois. Foi literalmente antes Choque, do Evangelho, depois. Corte absoluto. E aí ele falou: não, eu não preciso de dinheiro. E eu não quero dinheiro. Já descobri que o dinheiro, quando encontra o caminho do meu coração, me faz mal. Eu não quero ele no meu caminho. Ele no meu caminho. Aí ele pegou tudo que ele tinha e doou. É são franciscana a existência do meu pai. Aí decidiu voltar para o Amazonas, construir uns barcos que ele não tinha dinheiro para construir, mas o ajudaram, barcos hospital, que estão presentes até hoje no Amazonas. São 4 ou 5 barcos, agora são enormes, vão com médicos, hospitais móveis. Móveis, viajando por todos os rios da Amazônia, desde os anos 70 até o dia de hoje, nunca pararam. E aí eu fui obrigado a voltar. E eu estava apaixonado por uma gatinha aí você já lindinha. Tinha se adaptado muito bem ao Rio de Janeiro. Não lembrava mais de Manaus. Não, uma menina linda, 14 anos, eu 15, aí a gente combinou de ficar grávidos. Para não nos obrigarem a ir. Para não ser obrigado. Porque naquele tempo, nossos pais eram amigos, aborto jamais seria uma alternativa.
a única alternativa era vamos casar os infantes. Entendi. Então a gente, vamos fazer isso. Mas aí descobriram e puseram praticamente guardas de vigilância. Para que não se ocorresse nenhum contato. Para nos afastarem. Aí, conclusão, eu voltei chateado, achei que a vida tinha acabado. Cheguei lá que nada. 15 dias depois eu era maravilhado com as amazonenses, que era pesca de piracema. As meninas pulando dentro do barco. Era uma avidez amazônica, poderosa. Eu falei, que lugar mais maravilhoso. Não lembrava mais aqui. disso, né? Nem um pouco de Niterói. Mas fiquei pouco tempo, porque comecei a brigar muito por causa das mulheres, os ex-namorados. Você era um galinho de briga. Galinho de briga e não tinha nenhum problema de incestar o pessoal. Até hoje eu não sei o que é levar uma surra. Eu bati muito, mas nunca fui machucado. O jiu-jitsu foi extraordinário. Aí o Arthur Vigílio Neto, que foi senador, foi Arthur prefeito. Vigílio, lá de Manaus, isso. Que era filho do senador e foi também ministro do Trabalho do Jango, morava em Copacabana, aqui na Aires Saldanha. Foi até Manaus e se internou comigo numa academia 6 meses, já era faixa preta dos Gracie, me passou tudo, falou, vamos comigo. E eu vim para o Rio, fui morar na casa deles e fiquei treinando jiu-jitsu ali com Hollis, com Reison, com Carson, com essa moçada toda das antigas, fiquei muito bom. Naquele tempo não tinha lugar onde você extravasar o que você sabia. Infelizmente, acontecia na rua, não é? As lutas de turmas, briga, né? Em Copacabana tinha muito isso. A turma da Camões, turma da Miguel Lemos, turma de não sei o quê. E era no auge da ditadura militar. Se você fosse apanhado com um baseadinho desse tamanho, podia ser mandado para Ilha Grande. Uma quantidade enorme, 30 e tantos amigos meus foram mandados para lá e eu escapei sempre por muita bondade divina me salvando e oração dos meus pais lá em Manaus em meu favor. Mas eles me deixaram vir para cá antes dos 16 e eu fiquei sozinho até os 18. Lá na casa do Arthur. Arthur Neto. Depois fui morar na academia, depois, enfim, eu era um ermitão de mim mesmo que não dava a menor bola para qualquer noção de conforto. Depois fui morar com uma sobrinha do ministro Delfim Neto, numa cobertura ali na praia, na Atlântica. Eu nunca tive problemas. Onde morar? De onde morar, nem com quem, nem nada disso. Pois bem, aí uma angústia indizível começou a tomar conta de mim. Você lá em Manaus. Ainda aqui em Copacabana. Muito angustiado, pulsões de morte. Pensamentos. Vontade de acabar comigo. Ia para cima do prédio do Arthur Vigílio, lá na Aires Saldanha, acho que 13 andares, era um triplex. Eu ficava na ponta, esperando assim, tomara que um vento bata, porque coragem de pular eu não tenho. Eu pensava no meu pai, na minha mãe, aí voltava, enfim. Até que, por alguma razão, um tio meu falou, olha, teu pai disse que tá bom e você deve voltar para casa. E eu já estava cansado e voltei. Quando cheguei lá, botei alguns propósitos no meu coração. Não alcancei os que eu mais queria. Por exemplo, eu botei 3 propósitos. Eu vou namorar, que eu não namorava, eu só ficava com variadas meninas. Aí fui namorar com a filha do capitão dos portos, que era a menina mais sossegada da cidade e tal. Conclusão, botei a menina num outro projeto de vida, os pais me odiaram. A outra coisa era voltar a estudar, que eu tinha parado. Aí eu não quis, e deu um trabalho. Enfim, voltei posteriormente. E arranjei um emprego na prefeitura. Falei, bom, pode ser que esses 3 parâmetros... Esses alicerces me dê alguma ajudem a ter um rumo, a ter um balizamento. Mas a angústia interior... era horrorosa e extremamente autodestrutiva. Foi quando, um dia, angustiadíssimo, por incrível que pareça, eu, na minha moto, parei na porta de um lugar onde tinha uma multidão saindo de dentro
E aí eu olhei, o que será que está acontecendo aqui? A moto não podia passar, aquele povo cruzando a avenida. Aí eu olhei para dentro, era um templo da Assembleia de Deus, para você ter uma ideia. No início, né? No início, onde não era ainda essa maluquice que se tornou hoje em dia. Esse leilão político. Aí alguém veio e falou, eu estudo na sua classe, você não me percebe, mas entre aqui e ouça uma mensagem que pode mudar a sua vida. E eu entrei, estava todo mundo muito doido, gritando, e eu disse, meu Deus, eu estou aqui com 14 baseadas na cabeça, mais lúcido do que essa moçada. E ayahuasca, não sei o quê, e os doidos sou eu, o doido sou eu. Na minha perspectiva, só tem insano aqui. Já ia me levantar para ir embora naquela confusão, quando quem estava pregando fez uma pergunta. Vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe escrita em hebraico, latim e grego, esse é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus? Aí eu falei, bom, eu não sei. Por que será? Aí ele deu lá uma resposta bem simples, porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o latim a língua da política, o grego a língua da filosofia, e Deus queria que o mundo inteiro soubesse que naquela cruz tinha uma convergência. Aí aquilo entrou em mim para além do que ele disse e me projetou numa viagem que eu comecei a chorar, saí ali de dentro, sentei na minha moto e a sensação é de que eu era tipo esse Oumuamua, esse ente intergaláctico que está atravessando a nossa galáxia a uma velocidade extraordinária. Eu me senti assim, um ser sem órbita, sem direção, perdido no vazio do espaço, sem ter significado para nada, no vácuo absoluto. Como se você tivesse sido apresentado a um vácuo que você nunca tinha vivenciado antes. Nada, e uma agonia que eu não podia explicar. Aí eu fui embora, dirigindo pela floresta, entrei pela mata, quilômetros, e dizendo, olha, Jesus, a mamãe me disse que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou um dos caras ideais para você achar. Salvar, para me achar, por favor, me acha. Porque eu tô perdidaço mesmo. Aí voltei para casa, fiz de novo uma oração só minha, e no dia seguinte eu acordei num choque extraordinário, de convulsões me jogando para um lado, para o outro, os dentes rangendo, sem controle motor sobre mim mesmo. Meu pai entrou na sala e disse, eu não gerei filhos para serem oprimidos por nada maligno. Eu gerei filhos para serem cheios do amor de Deus e do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Aí aquela coisa saiu de mim, eu me pus em pé, depois peguei minha moto. Mas você ali estava atordoado ainda. Totalmente. Tipo assim, não sei bem o que está acontecendo comigo. Eu tinha uma certa ideia de que eu tinha chegado ao fim da linha. E que era o Cristo ou o caos, para mim, do jeito que eu estava. Cristo ou caos, adorei. E aí, peguei minha moto motocross, eu tinha umas 2 ou 3 motos, peguei a motocross e digo, eu vou andar dentro da floresta, em cima dos troncos e tal. Entrei uns 4, 5 quilômetros na mata, até encontrar um igarapé, sozinho. Olhei para aquele céu azul, lindo, aquela água de guaraná dos igarapés amazônicos. E aí eu falei, eu fui batizado na Igreja Católica com 1 mês, na Presbiteriana com 2, de batismo institucional, eu estou satisfeito, não preciso de mais nenhum, agora somos eu e tu. E a minha vida daqui para frente somos nós. Eu quero andar com Deus e não quero ter essas supervisões humanas, nem esses controles, nem essas rédeas, nem nada disso. Eu quero o Evangelho conforme meu Pai, ele próprio, aprendeu, cresceu e é o indivíduo mais extraordinário que eu já conheci na vida. Não vi em ninguém o Evangelho fazer uma síntese tão bonita quanto na vida dele. Eu quero, no mínimo, isso para mim. E me batizei sozinho naquele igarapé. Só eu e Deus, saí dali correndo.
Aí encontrei uma ex-namorada que vinha num cavalo de raça com um outro amigo meu, com quem eu já tinha até brigado e tal, no tapa mesmo. E eles tinham, assim, um certo Receio temor. de você. Receio. Aí ele veio querendo me agradar, pegou um pacotão assim, falou, olha só, seu Caião. Eles me chamavam de seu Caião ou de poderoso Caião por causa das brigas. E do tamanho. E aí, oi, Caião, uma mutuca de maconha aqui pra nós, vamos parar e fumar. Eu falei, olha, cara, nada contra e tal, porque eu nunca tive problema, nunca achei que maconha era nenhum bicho de 7 cabeças, não era erva do diabo, era criação divina, era como maçã, pera, uva ou qualquer outra coisa com uma finalidade diferente. E aí, pois bem, eu falei, não, obrigado, nada contra. Agora, aquele cara que brigava, batia, espancava, que amedrontava vocês e tudo mais, eu deixei morto no Igarapé, uns 5 quilômetros aqui, dentro da mata. Se vocês chegarem lá, não vão ver mais nem o movimento das ondas, porque eu estou aqui. Já afundou. Já afundou. Aquele já era. Agora, esse que está aqui, vocês vão conhecer o resto da vida de vocês de um outro modo e não tem retorno. Aí eu fui para casa. Eles acharam estranho. Não, disseram que eu tinha não vamos discutir. Tomado muito chá de cogumelo. Agora ele tá doido. Pirado de vez, qualquer outra coisa. Surgiu, a cidade inteira ficou falando da minha loucura. Cheguei em casa, meu pai me explicou o que tinha acontecido. Eu falei, pai, é que o senhor não está sabendo o que já aconteceu, já está feito. Não tem mais volta. Eu preciso agora que você me ajude a caminhar com a lucidez com a qual você caminha. E aí, como eu era uma figura pública na cidade pelas piores razões possíveis, tanto coluna social quanto policial, dependendo da circunstância e da briga na boate ou em qualquer outro lugar, correu aquela história toda. E Manaus era a capital dos hippies. Naquele tempo, o pessoal vinha da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, por causa do ayahuasca e do chá de cogumelo. Exatamente. E aí era aquela multidão, 3, 4 mil hippies, todos meus amigos, a elite também da classe mais alta, minha amiga, as meninas também, o pessoal do Cais do Porto também, eu transitava em todas as áreas. Aí eu comecei a pregar primeiro para os hippies. Aí eles sentavam em volta, eu começava a falar o que tinha acontecido comigo. Aí os caras diziam, pô, bicho, muito doido esse negócio. O que você usou? Continua falando, e continua falando. Aí me oferecia um baseadinho, digo, à vontade, fazia uns tarugões, não sei o que lá para eles. E eu só quero falar, eu entrei numa boa, eu estou ótimo. Não preciso mais disso. Não estou mais nessa, por nenhuma razão moral, mas por absoluta satisfação existencial. Por completudes que eu não posso nem te explicar. Conclusão, meu pai, tão generoso, ele era pastor da Igreja Presbiteriana Central de Manaus, tinha um templo grande. Aí ele falou, filho, é um templo obsoleto, só reúne gente domingo. Se você quiser usar e encher de hippie a semana inteira, encha. Seu. Aí eu entupi de hippies lá e dava comida, café da manhã, almoço, jantar, comprava os elementos todos para eles fazerem as gargantilhas, os braceletes. Eles ficavam sentados, 200, 300, 400, e eu pregando. E eles iam se convertendo, ficando lá, te ouvindo, me ouvindo e aprendendo outra coisa, que não era religião. Era evangelho puro e simples de Jesus, o máximo possível em primeira mão, era o que eu tentava passar para eles. E você já tinha essa familiaridade com o evangelho? Porque a minha avó... evangelho, até para o teu pai também. A minha avó materna se converteu no século XIX, na Igreja Presbiteriana. Minha mãe, em 1927, na Igreja Presbiteriana, e meu pai, em 1966. Ele teve a experiência dele sozinho com Jesus lendo o Evangelho. Então, de orelhada... Aquilo fazia parte da tua vida. Eu tinha milhares de salmos de cor, sabia trechos dos Evangelhos de memória, sabia muita coisa. Só de ouvir.
Só não praticava e achava que era bom para eles, mas não para mim. Só que agora, de repente, passou a ser a maior e mais profunda visceralidade da minha vida. E aí eu comecei a transmitir aquilo e, estranhamente, eu fui sendo tomado por uma sabedoria que me era estranha. E, ao mesmo tempo, aquela angústia Acabou é como se fosse um vazio que foi preenchido. Totalmente. Perfeito. Sabe? E não dá nem para explicar, a menos que a pessoa prove aquele preenchimento. Mas, Fábio, eu acho que essas coisas não são explicáveis. É que nem quem quer explicar Deus. É incompreensível, é inexplicável. É o que eu digo sempre, Deus não existe. Né? Ele é. Não tenta explicar, não, porque a gente está laborando em argumentos absolutamente falaciosos, tolos, filosoficamente infantis. Deus ele não deve é rir. explicável. Eu acho que ele, até porque não acho que ele seja algo material, mas eu acho que essa energia, essa fonte, né, inesgotável, inexplicável, indizível, inimaginável, eu lido com essa ideia muito bem, mas eu acho que essa energia ri. E ri de uma energia vibracional, como se fosse música. Então eu acho que ele faz vum, vum, Deus vum. é espírito. Exatamente. E, portanto, totalmente para além de qualquer constatação material, de qualquer tangibilidade, palpabilidade, demonstração laboratorial, equação física, seja física newtoniana, seja Qualquer quântica, uma. seja de qualquer natureza. Ele está para além disso tudo. O que existe é nele, mas ele não é as coisas que nele são. Exatamente. Então, para explicar isso para as pessoas é uma dificuldade, até para os filósofos, é uma complexidade, porque parece que eles querem que tenha um cara em algum lugar, sabe, chato, que podia se meter, não se meter. Eles não entendem a diferença quanto ao fato de que Deus é amor, mas ao mesmo tempo ele é o criador de todos os fenômenos, e o que a gente chama de acaso é o livre-arbítrio fenomenológico da criação, com toda a liberdade para criar os fenômenos dos intrincamentos possíveis no universo. Agora, ele é amor? É. Eu falo com ele, ele me ouve, mas ele não é um interventor caprichoso em coisa alguma. E o maior poder que ele me dá, eu tinha recebido, que era dessa pacificação inimaginável. Dessa paz. Que me preparou para viver em qualquer circunstância da existência. Isso você estava com 18 anos? Para 19. 18 para 19. Aí a história correu no Amazonas todo, e em Manaus. Aí o dono da TV Globo de Manaus, o doutor Felipe Dal, que tinha crescido com meu pai, eram amigos de infância, falou: Caio, eu tô sabendo que o teu filho virou um negócio. Ele já era doido, mas agora tá mais doido ainda. Só que tem gente à beça. Acreditando na loucura dele. Mudando, sendo transformada. Traz ele aqui. Aí ele me levou lá com 19 anos. O doutor Felipe Dal falou: menino, rapaz, que fenômeno é esse? Você tem a sabedoria de um idoso. Eu vi você falando, fiquei chocado. Você não quer ter um programa de graça aqui na minha TV? E aí eu disse: é claro, eu quero comunicar o que está dentro de mim. Eu quero passar adiante o que eu estou sentindo e o que eu estou recebendo, de alguma provando maneira. E praticando e experiencialmente demonstrando para mim e para os outros a praticabilidade dessa possibilidade. Perfeito. Aí ele me deu um horário. Naquele tempo a Globo não tinha ainda a rede toda, a Rede Globo. Eles davam intervalos de 3 horas para as programações locais poderem ter a sua comunicação para receber o sinal para entrar no vinha em tartaruga pela Embratel. Isso mesmo. Aí, pois bem, me deram um horário nobre, domingos de 6h30 da tarde às 7 horas da noite. Nobríssimo. Nobre. Que hoje não aconteceria. Jamais. Foi tudo na época certa. O João Roberto Marinho e o Dr. Roberto até me deram um horário de graça que eu usei durante mais de uma década aqui na TV Globo, Brasil inteiro, abrindo a programação de sábado, mas aquele horário de 6h30 da tarde até as 7 da noite é totalmente impossível. Hoje não aconteceria. Jamais. Sim. E aí eu usei anos aquele horário. Lá em Manaus, no Amazonas. Na rede amazônica de televisão. Na rede Amazonas. Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá,
aí explodiu, foi para o Recife, foi para São Luís. Pegou norte, aí foi se estendendo fui para a o Nordeste. primeira pessoa a transmitir via satélite de Manaus para o resto do Brasil em rede, morando lá. Aí aquela coisa cresceu tanto que ficou impossível morar lá. Eu tive que mudar de volta para o Rio, que era um bom hub para mim, por causa do Santos Dumont e do Galeão e as viagens diárias que eu comecei a fazer com 20 anos, 20 e poucos anos. E aí eu vim para cá, casei, tive meu primeiro filho com 20 para 21 anos, por muito isso ele novinho. Já está fazendo 50. Muito novinho. Tudo foi muito precoce. E vim assumir um pastorado aqui na cidade de Niterói. Comecei a viajar da pelo Igreja Brasil, Presbiteriana. Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, sucedendo um dos maiores pregadores da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que era o reverendo Antônio Elias, que me chamou para vir sucedê-lo. Ele já tinha feito 70 anos na Igreja Presbiteriana, aos 70 anos, o ministro é aposentado compulsoriamente. Aí ele pediu para eu vir tomar o lugar dele, eu tinha as minhas coisas, as expandi aqui, aí outro mundo começou a saber, aqui, ali, acolá. Aí eu comecei a ser levado pela terra para muitos lugares do planeta, fui espalhando esse negócio, adorava escrever. Levando o evangelho. Levando o evangelho. Você, na realidade, pegou o evangelho, é isso que eu tenho para dizer. E quero encarnar isso. Quero deixar claro que a força do evangelho não está na teoria, está na prática. E na simplicidade. E não na religiosidade, nos ritos, nas institucionalizações, nas profissionalizações, nas hierarquizações. Não, é de gente para gente, é como Jesus praticou, como ele queria que fosse, como é quando é genuíno. E eu fui fazendo isso e se alastrou nos anos 70, 80 e 90. Exatamente. Aí em 90 eu já era presidente da Associação Evangélica Brasileira, que eu tinha ajudado a criar, tinha de fato criado. E reunimos quase 70% do grupo evangélico debaixo daquele guarda-chuva. Porque eu dizia, eles fazem tanta loucura porque lhes falta conhecimento. É ignorância, com muita sinceridade. Era o que eu pensava. Sim, você achava o seguinte, eles não sabem o que é o evangelho na prática. Na prática. Do momento que eles souberem... Eles vão mudar. Isso era o teu pensamento. Eles vão preferir, porque, meu Deus, é tão lindo, como não? Mas que nada. Aí eu comecei, eu já vinha há anos ensinando milhares de pastores, organizava eventos. Não tem pastor no Brasil que nos anos 70, 80 e 90 não tenha ido para os meus eventos todos. Falava todo dia para milhares de pessoas, estava em todas as redes de televisão, de rádio, tinha artigos aqui no jornal O Globo, nos outros jornais, todo domingo eu escrevia, com o Merval, escrevia o editorial do Globo, eu escrevia o editorial do Povo, e em vários outros, repercutia para o Brasil inteiro, e ia para New York Times, algumas coisas que a gente fazia, jornais do mundo todo cobrindo, Der Spiegel na Alemanha, ia pregar na Alemanha, reunia 100 mil pessoas em estádios durante 15 dias, a mesma coisa na Inglaterra, 80, 100 mil pessoas. Então, você virou um fenômeno pop, literalmente, numa época que falar sobre o evangelho não era pop. Não. Não era, absolutamente. Era, todo mundo dizia, é uma pena que seja só ele. Aí, conclusão, quando se criou a Associação Evangélica Brasileira, e eu fui mostrando todas as alternativas para a gente ser bom, bonito, agradável, na simpatia do povo, manifestar uma igreja que tivesse a cara de Jesus e do Evangelho, eu vi que ninguém queria. E eles começaram a ter a coragem de me dizer, Caio, tudo que você diz está certo, só não dá certo. Não dá certo. A gente quer dinheiro, Caio. Você é que entrou numa que só quer o Evangelho. O que você colocava
era extremamente libertador para quem recebia e entendia. Né? Não dependia de nada nem de ninguém para você ter esse contato com a energia de Cristo. Isso. Você estava dando ali autonomia. Tá aqui, o evangelho é isso, a prática é isso, e você atinge essa conexão quando você entra nesse caminho. E ensinando as pessoas a andarem com as próprias pernas, o que a religião odeia. Porque ela quer encabrestar, conduzir, manipular, dominar, controlar, determinar, lavagem cerebral, indicar em quem vota, como vive, como transa, como não transa. Meu Jesus, é uma coisa horrorosa. E aí, quanto mais eu presidia aquilo, mais eu chegava à conclusão acerca da minha inadequação absoluta para continuar a ser líder evangélico no Brasil. Quando nós chegamos em 94, eu chamei um dos meus filhos, que trabalha comigo até hoje, o Davi, falei, filho, eu não aguento mais. Aí ele falou, pai, o que você vai fazer? Dizer desculpem, foi um engano. Não, o evangelho nunca foi um engano. Né? Eu digo em relação a ser presidente da Associação Evangélica. Desculpa, foi um engano, eu estou indo para outro lugar. Para onde é que você vai? Para Luanda? O que é que você quer fazer? Não tem alternativa, você já foi longe demais, você virou uma figura mundial. Se você for para qualquer lugar da África, vão te descobrir na mesma hora. Então, não adianta, pai. Segura a onda aí. Eu falei, eu não sei se eu seguro essa onda. Aí eu aguentei mais 4 anos, até 98. Em 98 eu falei, não. Chega. Eu vou, assim eu estou perdendo a minha alma. Se eu continuar assim, eu vou ficar igual a esse pessoal. E é tudo que eu não quero. Eu prefiro manter a singeleza dos meus 18 anos, quando éramos eu, Jesus. Eu subia no banco da praça, falava com aquele monte de malucos que choravam, que entendiam, que criam e que eram sinceros, do que no meio dessa hipocrisia institucionalizada, generalizada, onde cada vez mais tudo piora e não vejo meios de que isso venha a melhorar, porque eles não querem. As minhas conversas, por exemplo, com o Macedo, foram umas 5 ou 6 conversas íntimas. Ele é muito franco. Macedo pode ser acusado de qualquer coisa, mas ele diz na lata o que ele pensa. E ele falou, cara, tudo que você fala é evangelho puro, só que aqui na minha igreja é proibido pregar isso aqui, porque dá azar. Dá azar esse negócio de amor, misericórdia, compaixão, solidariedade, acolhimento, carinho, só faz a gente gastar dinheiro e não arrecadar. Então eu só boto o nome de Jesus lá na porta. Jesus Cristo é o Senhor. Agora aqui dentro o que vale é Moisés, Velho Testamento, por isso o templo é de Salomão. É tudo que propõe barganha, sacrifício. Como a gente não pode mais matar ovelha, nem cabra, nem bode, nem nada disso, eu substituí o sacrifício de sangue por grana, que é o sangue do trabalho desse pessoal, é mais do que o dízimo. Porque eles pedem muito mais do que tudo. E aí eu não vou mudar disso. Agora, quem vai ser poderoso na Terra sou eu. Então, assim, e você vai ser uma memória de uma pessoa sincera, só isso. Eu falei, eu prefiro morrer a memória de uma pessoa sincera do que ter esse poder demoníaco que você concentra sobre você. E aí eu me tornei, do dia para a noite, de unanimidade nacional, quando eu me divorciei da instituição. 1998. Foi 98. Ali, né? Foi agosto de 98. Quando eu me desliguei de todas as instituições que eu presidia, às quais eu estava ligado ou vinculado, e fiz isso no mesmo dia para todo mundo, e disse, não contem mais comigo, não me incluam mais nessa, me incluam fora dessa. Eu continuo servindo a Jesus, mas eu não quero mais andar esse caminho aqui. E a minha igreja é feita de gente que vocês não reconhecem. É como a igreja de Santo Agostinho, aquela que ele disse que Deus tinha muitos que a igreja nunca conheceu
e a igreja tinha muitos que Deus nunca enxergou. Então, eu estou com esse povo que a igreja não enxerga. É para eles que eu vou viver, é para isso que eu vou me dedicar. Quem quiser me odiar, me odeia. Eu sabia que eu seria odiado até a morte. Eles só não me apedrejariam porque a Constituição me dava garantias e proteções. Do contrário, se fosse em tempos passados, eu teria ido para a fogueira, queimado como bruxo, qualquer coisa da natureza, preso para sempre, enfim. Mas aí eu fui embora livre e sofri muitos 4 primeiros anos a perseguição deles, mas não sofri em mim. Porque a minha crosta, agora eu estava vindo lá do Paleolítico, estava acostumado como eles eram, as flechas deles não me penetravam e a minha paz superabundava. Cada dia eu fui me tornando um homem de novo mais pleno, voltei aos 18 anos com maturidade de um homem cada vez mais maduro, adulto e sensato. E isso já vai fazer agora, foi em 98, você tem ideia, daqui a pouco faz 30 anos que eu vivo desse modo, sem nenhum arrependimento. Vejo milhões de pessoas de fora, ateus, agnósticos, gente de todos os grupos, são candomblecistas, umbandistas, budistas, agnósticos, até crentes evangélicos, Sim, católicos, gente aos milhares, aos milhões que dizem é isso aí, a gente está contigo, não desiste, vamos em frente, e eu vou até o último dia da minha vida. Cheguei aos 70 anos com uma alegria enorme, Ana Beatriz, eu de vejo estar aqui. isso. Alegre, eu sou um homem feliz. E tem uma coisa, assim, eu acho que a grande massa ainda não sabe diferenciar o Antigo Testamento do Novo Testamento. As pessoas ainda não fizeram essa transição. Não. Eu costumo dizer que, para mim, assim, leigamente falando, tá, Caio? O Velho Testamento, eu acho que, entre aspas, Deus deixou o povo lá falar o que quisesse. Quando chegou uma hora, ele falou assim: vocês estão fazendo tudo tão errado, me interpretando tão errado. Eu nunca pedi para matar filho, eu nunca pedi para sacrificar ovelhas, eu nunca pedi nada disso. Ele falou: eu vou dar um tempinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho para ser muito simples e a partir dali faça o que ele disser, o que ele fizer. E o interessante é que o próprio Velho Testamento diz exatamente isso que você está dizendo. Jura? Não, absolutamente. O Velho Testamento diz: vocês estão achando que eu quero um templo? Os céus dos céus, o cosmos dos cosmos não me podem conter. E vocês querem que eu habite uma casa feita por vocês? Jamais. Tem um texto em Malaquias, tanto quanto em Isaías, Jeremias, todos os outros textos do Velho Testamento, que dizem o seguinte: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, aonde vocês praticam cultos de maldade no ajuntamento solene. Quem pediu a vocês que matassem esses animais? Porventura não criei eu todas as alimárias do campo, tudo aquilo que vive, e nelas me regozijo, e nelas tenho o meu prazer. Ou seja, o que você encontra no Velho Testamento é apenas alguma coisa que coloca parâmetros rudimentares ao extremo e primitivos para um povo que estava vindo como um grupo, uma tribo completamente sem referência de coisa nenhuma, fazendo qualquer negócio. Então, o próprio Moisés, que deu as leis que são vigentes no judaísmo até hoje, ele diz, está lá escrito em Deuteronômio: eu estou dando algo, mas vem alguém depois de mim que vai ensinar vocês o que vocês devem praticar e obedecer. Moisés falando. Não sabia isso. Davi e os outros profetas de Israel, todos diziam isso. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é temporário. O que vem será definitivo. Então, o Antigo Evangelho já anunciava a vinda de Cristo. Totalmente. O tempo todo. O tempo todo, e com detalhamentos absolutamente chocantes. Não dá para você ler aquilo ali e não se identificar com o Cristo que viria.
1000 anos depois, 2000 anos depois, aquilo já estava detalhado lá. É que não serve, sabe por quê? Jesus chegou e disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso já muda toda a lógica religiosa desde sempre. E todas as religiões do mundo têm um cacique, tem um pajé, tem um sacerdote e tem uma realeza. Esses dois não se separam nunca. São uma arquetipia que o próprio Apocalipse designa como definitiva. Vocês sempre vão ter o falso profeta, que é o da religião, e a besta que emerge do mar, que é o sistema político, que quer engolfar tudo, engolir tudo, e o sistema político vai dar poder ao sistema religioso, e o sistema religioso vai fazer validações ao sistema político, como a gente acabou de ver no Brasil e está vendo no mundo inteiro acontecer, né? As recidivas dessa coisa horrorosa. Dessa combinação. Que parece que não tem fim, né? E não tem, não terá. Mas isso que você está falando eu acho muito interessante. Eu sempre tive uma ideia, Caio, que assim, a salvação é individual. Uhum. Quando alguém fala para mim assim, porque vai vir um movimento que vai libertar todos, eu nunca acreditei nisso, assim, intuitivamente. Faz muito bem. Eu acho que a alienação é coletiva. Você quer se alienar? Vai para o estágio de futebol. Foi o que Jesus disse. Vai com a massa que você está na manada. Mas essa conexão com o divino... É tua. É individual. Foi o que aconteceu com você quando de repente você virou lá, foi no Igarapé e ali você... E foi a minha tese de ordenação ao ministério teológico, quando a igreja presbiteriana quis me ordenar de qualquer jeito, e eu falei que eu não queria a formalização do ensino deles, porque eu não acreditava em nada daquilo. Eu já vinha lendo muito mais do que eles recomendavam que os seus alunos de teologia lessem, e também estava lendo muita filosofia, muita história, muita antropologia, muita psicologia da religião pela percepção de outros. Enfim, eu tive um interesse polimorfo herdado do meu avô e do meu pai, que como você perguntou, como é que se fabrica isso? Com essas mãos, com essas influências. Pois bem, aí eu escrevi uma tese que era antitese. Eu até falei ao meu pai, eu vou escrever uma tese para eles não me ordenarem, papai. Vou convencê-los. De que eu estou muito melhor sem eles. Aí escrevi uma tese, o que Deus sempre fez, faz e fará fora de todas as instituições religiosas. A liberdade de Deus para se revelar a quem quiser, onde quiser, independentemente da informação religiosa ter chegado, independentemente de missionários ou enviados terem ido, independente de qualquer outra coisa, por razões até lógicas. Se a graça e a salvação de Deus dependesse de eu ter a boa vontade de atravessar mares e ter ainda a capacidade de convencer culturas milenares a abandonarem todos os seus mundos e construções antropologicamente enraizadas até as últimas fímbrias das células deles, para que o cara se tornasse um cristão e então fosse salvo, quem era o grande salvador era o cara que tivesse essa informação e esse poder e essa prerrogativa de transformar essas mentes num passe de mágica, o que é absolutamente louco. Além do que, Jesus veio ao mundo há 2000 anos, mas Cristo é eterno. Jesus é a manifestação do Cristo eterno para nós, para consumo pessoal, judaico, cristão, ocidental e aonde quer que possa chegar, se chegar com a genuinidade do ensino dele, para facilitação dessa pedagogia, que para muitos parece tão abstrata, etérea e difícil, há 2000 anos. Mas ele nunca esteve ausente de toda a realidade humana. Você lê um texto, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 1, Velho Testamento, no capítulo 1, versos 12 e 13, eu creio, ele diz lá o seguinte, porque o meu nome, Deus falando pelo profeta Malaquias, o meu nome
é cultuado em todas as etnias da Terra. Isso há 2.500 anos atrás. Em todas as etnias da Terra o meu nome é conhecido e as pessoas me adoram e louvam o meu nome. Só que o nome não era Yahvé, El, Adonai, nada. O nome de Deus é Eu Sou. O nome de Deus é o que brota dentro do coração. É o que todo mundo sabe. Num certo sentido, não tem gente que não saiba. É a religião que atrapalha esse saber intrínseco e inato, com o qual praticamente todo mundo nasce. São raros e, na maioria das vezes, tem algum tipo de deformidade neural ou dificuldade de natureza psicopatológica muito grave para o cara fazer um bloqueio daquilo ali. E olha lá, e olhe lá. Você está falando do bloqueio. Eu sempre tive essa sensação. Quando eu escrevi Mentes Perigosas, dos psicopatas, eu nunca achei que fosse que eles não sejam também criaturas criadas por essa energia maior. E que eu chamo de energia suprema. Eu chamo de energia suprema. Até porque todos nós derivamos desta energia suprema. Todos e tudo. Né? Mas eu acho que, de alguma maneira, é como se fosse um rádio que distancia tanto da fonte, né, que fica incapaz de manter a comunicação. De captar. Exatamente. Perde a frequência. Alguma coisa aconteceu no aparelho, né, agora, que não conecta. O que o pessoal não crê é que esse aparelho defeituoso, todavia, tem um eu profundo que está para além de todo o aparato defeituoso externo, psicossocial, psicológico, comportamental e tudo mais, que é uma essência impenetrável por mim, por você, por qualquer um outro, mas que esse em quem todos são sabe quem cada um é e conhece todos os impedimentos, todas as dificuldades, todos os entupimentos, todos os bloqueios. E assim como eu vou, na minha limitação, a essência de um filho, ele com capacidades para além do que o nosso vernáculo consegue definir, penetra nessas entranhas, de modo que é por isso que Jesus disse: não julgueis, para que não sejam julgados, porque essas coisas, como Paulo disse, só vão ser conhecidas quando Deus abrir os tesouros do coração humano. Aí a gente vai levar sustos extraordinários. Eu, por exemplo, olho para a Índia. Está lá 5, 6, 7 mil anos de existência. Jesus veio há 2.000 anos atrás. Esses caras não receberam graça de Deus? Claro que sim. Os chineses que estão lá aos milhões, há tantos anos, não receberam? Claro que sim. As criaturas que viveram antes do grande dilúvio, que hoje é um fenômeno antropologicamente inquestionável, porque mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesma história em todos os continentes, e que, em média, aconteceu há 4.250 anos atrás. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? 4.250 anos atrás, antes de nós. Sim. Pois 2.450 anos antes de Cristo. Por exemplo, acabei de voltar de Göbekli Tepe e Karahan Tepe, na Turquia, e Darakuyu, que são estruturas de 12.000 anos de idade. Portanto, esse mundo teve mais gente, mais história, mais tudo acontecendo antes desse resetting do chamado Grande Dilúvio, constatável nos mitos, nas culturas e até arqueológica e geologicamente, com as marcas dele na Terra inteira, do que de lá para cá. Nós estamos vivendo, por exemplo, mais ou menos só 30% em relação ao que nos precedeu. E o que nos precedeu não aconteceu sem Deus. Sempre foi em Deus, lá, com Deus. E o Cristo eterno sempre se manifestou. O apóstolo Paulo diz, Pedro diz, o Apocalipse diz que o Cordeiro, ou Cristo eterno,
Cordeiro é uma arquetipia que deriva-se da estrutura judaica, cultural judaico-cristã, mas o Cristo eterno foi imolado antes da criação do átomo, do cosmos, de qualquer elemento, de qualquer realidade primal, por mais primitiva que seja. Ele é aquele em quem ele explode. O Big Bang, que é uma teoria apenas, vamos supor, é a que a gente tem por enquanto, depois pode ser substituída por outra. Seja qual seja a teoria, esse princípio primal é a explosão do Cristo, que cria todas as coisas. Tudo que você vê acontecendo é a explosão do Cristo eterno, que nunca esteve ausente, que está presente em tudo, que visita as pessoas em sonhos, em intuições, em percepções, em sabedorias, em conclusões do amor, em choques, em dores, em sofrimentos, em perplexidades boas ou ruins. Se revela em tudo, fala em tudo. A voz dele é ouvida todo dia na terra inteira por todo mundo, e fica esse lado ocidental judaico-cristão com essa presunção de pensar no supremacismo perverso deles, de que eles são os donos dessa revelação e quem estiver fora disso está perdido. Aí eu vou morrer dando soco na ponta dessa faca até o fim da minha vida, mas eu sei o que é verdade. Mas é interessante porque, por exemplo, eu sempre me queixo. A Bíblia é um texto feito a muitas mãos. Isso. Né? É. Que eu não tenho dúvida que foi extremamente inspirado. A palavra é inspirado. Inspirado. É. Isso para mim é muito claro por essa energia maior. Mas eu acho que muitos textos se perderam, foram selecionados, porque a gente tem que alguns textos são circunstanciais. Eram para o momento, eram para aquela hora. Porque tinha o momento que a gente vivia, a cultura que se vivia, os valores que se viviam. Né? Então a gente tem que ler com essa sabedoria. Eles não tinham perspectiva de durabilidade universal no Velho Testamento. O que tem durabilidade universal é o Evangelho de Jesus. No Evangelho, por exemplo, eu me deleito em física quântica, por exemplo, há muitos anos. Quanto mais eu estudo física quântica, mais eu vejo a aplicação dela nos evangelhos, em tudo que Jesus fez. Jesus tinha uma mentalidade quântica o tempo todo. Os próprios milagres de Jesus trabalham com os intestinos quânticos da realidade o tempo todo. E eu me deleito, meu coração se regozija, eu tenho um prazer extraordinário. Quando eu vejo, por exemplo, as curas psicológicas, algumas delas atribuídas diretamente a diabos, a demônios, a satanás, a lunatismos e tudo mais, expressões da hora, da época e tudo mais. Alguns casos, de fato, carregavam aspectos extremamente alienígenas de penetração na mente humana. Outros casos não. Haveria tratamento de um outro modo. Mas Jesus está lidando com a compreensão das pessoas. E ele vai tratando, vai curando, não vai estabelecendo nenhum tipo de dogmatização para nenhuma forma de procedimento. Tudo pode crescer, tudo pode evoluir. E ele chega e diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e até outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, ele não diz: depois de mim vocês não vão crescer em mais nada. Ele diz: vocês vão crescer porque eu vou fazer vocês se dilatarem, crescerem e se expandirem. Então, eu sou um Cristo em expansão. Cada um de nós. Cada um de nós. A questão é que não é percebido dessa maneira. Né? Porque o grande poder não está no outro. Sempre esteve na gente. Sempre esteve. Nessa expansão. E eu vejo você falando e toda hora eu estou aqui orando por você, dizendo: Senhor, continue iluminando a mente dela, para que ela tenha essa liberdade de ser, essa alegria de ser, essa capacidade de aplicar cada coisa de maneira mais própria, cada dia mais própria às pessoas, conforme as necessidades delas, de modo que eu tenho grande prazer na tua vida, você faz parte da minha igreja.
E tem uma coisa que eu me sinto muito à vontade, eu não sigo nem segui nenhuma religião nunca. É uma vantagem. Não sei se vantagem, eu respeito todas, me dou com todo mundo de qualquer religião, sempre foi assim. E eu me sinto muito bem recebida em todos os lugares, mas eu sempre tive uma noção de que não estaria, que essa energia tão poderosa não pode ser, não pode ter um script. Seja esse aqui ou aqui ou aqui. Eu continuo achando que é uma conexão que tem que partir. Você está absolutamente certa. Eu não sei se estou certa, mas é uma intuição. Porque você tem a corroboração de Jesus e do Evangelho para eu afirmar que você está completamente certa. Se Jesus, no que ele disse, é caminho, verdade e vida, é luz, é percepção, é dilatamento, como a gente nunca encontrou nada parecido nem igual, ele diz que você está certa. Os grandes heróis de Jesus dos evangelhos não foram judeus, não foram líderes religiosos, nenhum desses. É um centurião romano que não sabia de coisa alguma, que não tinha catequese de nenhuma natureza, mas tinha fé e cria. E disse algo a Jesus que deixou Jesus em estado de perplexidade. Quando alguém disse, olha, ele é um cara bom, lá em Cafarnaum, ele é digno de que tu vais à casa dele curar o servo dele que está morrendo. Aí Jesus disse, eu irei curá-lo. Aí o cara veio, o centurião, e falou, não, eu não sou digno de que tu nem entres na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Quando um superior meu diz, faze isso, eu faço. E quando os meus subalternos ouvem a minha voz dizendo, faze isso, eles fazem. Então tu és a autoridade suprema, basta que tu mandes uma palavra e o meu servo vai ficar curado, longe. Aí Jesus olhou para ele e falou, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como essa. A outra grande heroína de Jesus é uma mulher cirofenícia, onde hoje é o Líbano, que fora das fronteiras de Israel, que estava com uma filha possessa, que se jogava, queria morrer, se arremessava em lugares perigosos, autodestrutiva ao extremo, ninguém controlava a menina. Aí ela arromba a porta da casa onde Jesus estava, fora das fronteiras de Israel, querendo descansar, e ela entra, bota o pé na porta e entra. Aí diz, por favor, cura a minha filha. Aí Jesus tem um diálogo insólito com ela, que é até um pouco longo, mas o resumo é o seguinte, a mulher vence Jesus no repente. Era um diálogo de repentes, tipo nordestinos. Repente. Aí Jesus diz uma frase de repente para ela, aí ela responde, aí Jesus joga uma outra, aí ela responde, aí Jesus diz outra, aí ela responde. Quando ela responde essa última frase, Jesus fica totalmente enternurado e diz, ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres, vai, a tua filha está curada. Então, os grandes heróis de Jesus no Evangelho não foram catequizados no Templo de Jerusalém, em nenhuma sinagoga, em lugar nenhum. A primeira testemunha da ressurreição dele é Maria Madalena, é uma mulher desprezada como testemunha pelo status quo judaico. As pessoas que ele escolheu eram todas as desprezíveis daquela sociedade para andarem com ele. Ele pegou as corjas, assim chamadas pelas autoridades aristocráticas de Jerusalém, para serem os discípulos dele. Ele acreditou na marginalidade, na capacidade que os entes marginais teriam de carregar com muito mais verdade, sinceridade e simplicidade a palavra que ele estava ensinando, que se caísse nas mãos da aristocracia teológica de Jerusalém ia virar teologia, academia, letra e coisa nenhuma, e não ia passar disso, não ia atingir o coração nem a alma humana.
Então, querida, eu olhei para isso tudo desde o início, eu falei, não, eu não quero ser como Nicodemos, que era um cara legal, Sim. mas fugia da raia, se escondia. Eu quero botar a cara para fora e por esse amor eu estou disposto a apanhar todos os dias da minha vida com alegria. Mas será que apanha? Apanho do ponto de vista humano. Em que sentido, Caio? Eles apedrejam muito os religiosos. Sim, mas eu estou colocando assim, vamos colocar que a fração de líderes religiosos não é a maioria do mundo. Mas no Brasil, a fração dos líderes religiosos que ficaram com ódio de mim porque eu me divorciei da igreja evangélica, eu fiz um divórcio. Uhum. Eu me divorciei uma vez da mãe dos meus filhos, depois de 25 anos de casado, mas esse divórcio não teria abalado nada. O divórcio que abalou foi quando eu disse, agora eu estou me divorciando da instituição evangélica para sempre. Mas da instituição. Pois você é. nunca se divorciou do evangelho. Não, sabe por Pelo quê? contrário. Ao No evangelho contrário. você se casou. Ao contrário, porque evangélico é uma palavra que deriva do termo evangelho. Evangélico é aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Eu falei, olha, para eu poder ser evangélico, eu vou ter que me afastar dos evangélicos para eu poder viver a qualidade do evangelho sem ter que fazer nenhuma média ponderada e nem ser cobrado por uma coisa que está abaixo do nível de qualquer referência posta, pedida, demandada ou sugerida por Jesus. Eu não quero, eu quero viver com a alegria dos meus 18 anos até os 90, se Deus me der de vida. Ou 100, por que não? Ou 100, por que não? Ou 100, por que não? Muito mais possível. E quando você tem o coração limpo, a consciência limpa, eu acho que isso reflete na longevidade. Com eu certeza não tenho dúvida absoluta. Olha, que isso se reflete. não fosse isso, se eu tivesse continuado casado com a instituição, eu estava com uma espada na cabeça por um monte de razões, desde os 26 anos de idade, que de 4 em 4 anos diziam que eu ia morrer. Depois que eu parei com esse negócio todo, eu estou muito mais saudável. Eu sou um ente que vivo sem ansiedades praticamente. A minha mulher até fica perplexa. Não, e você no auge, você era um cara muito grande, mas você tinha sobrepeso. Pelo amor de Deus. Você tinha coisas que a gente olhava e falava assim... 130 quilos, Exatamente. Ana. É como se o peso daquilo Sabe com tudo... quanto que eu estou aqui na tua presença? 70. Exatamente. Eu tirei mais de metade de mim. De você. E a minha mente está mais jovem do que nunca. E a minha alegria, e a minha felicidade. Tá lá aos 18 anos. Estou lá né? nos 18. Tá nos eu quero 18 morrer anos. menino. Sabe uma coisa que sempre me intrigou, Caio? Eu olho o universo, eu sou uma pessoa que gosto de observar, de estudar. Ele é tão grandioso, porque as pessoas ainda acham que o universo é a Terra, né? A maioria das pessoas que eu fico olhando... E plana. Né? Outro dia, o meu filho do coração, que é meu sócio em tudo, Gabriel, ele me deu de presente no Dia das Mães, literalmente um planeta que ele comprou na NASA. Uhum. E ele chegou, me deu aquilo, eu falei, o que é isso? É o planeta que tem agora o seu nome. Aí eu fui ver, né, o negócio, recebi uns documentos da NASA, eu falei, isso existe? Aí ele falou, tá aqui, a sua estrela, é sua, que agora se chamando Beatriz Barbosa. Que lindo. Eu falei, meu filho, eu nunca recebi um presente desse. Ele falou assim, porque eu quero que você tenha certeza que quando você não estiver mais aqui materializada, se você tiver perdido em algum momento, vai para o seu planeta. E é uma estrela maior do que o Sol. Eu falei, nossa, mas ela é muito potente. Aquilo me deu uma emoção tão grande, porque assim eu falei, gente, ele vê o universo como eu vejo, de uma grandiosidade. Na realidade, ele me deu ali, quase que foi uma caixa postal no universo. Cósmica. No espaço-tempo. No espaço-tempo. E a gente tem que pensar que o espaço-tempo é uma dimensão cósmica. Exatamente. A gente vive em muitas outras dimensões paralelas. Não, e aí que você vê que essa energia criadora
É inimaginável o que ela faz, o que ela se reinventa, o que ela Dizer que é cria. finito é pobre demais. E aí eu fico pensando que em algum determinado momento, cientistas morreram, foram queimados, porque diziam que a Terra não era tudo, o É, Sol girava em torno da Terra, coisas assim. E quando a gente vê hoje o universo e do que é visível, é, porque a gente não vê, é vê o que está muito aqui do pouco, lado, é o que está do lado. dimensões paralelas que a gente nem está percebendo, estão aqui. Percebendo, exatamente. E aí eu fico pensando, meu Deus, por que tanta exuberância material? É. Por que criar isso tudo? E ao mesmo tempo eu falo assim, será que só existe vida aqui? Porque Ah, são não. tantos, tantos planetas e planetas e planetas e estrelas, que eu fico pensando, gente, tem tantos mundos, tantos universos, E a assim. luz não é velocidade suficiente para explicar essas distâncias todas, nem sequer no universo espaço-temporal, Que a gente conhece. medido, por enquanto, teoricamente, em 14 bilhões de anos-luz desde o Big Bang para cá. Que é só uma Uma fração. coisinha de nada dos De tudo que já multiversos. havia, né? Havia antes, existe agora, existe paralelo, haverá sempre, de outras energias, de outras dimensões, de outras constituições. Meu Deus, a gente não sabe nada. Jesus disse: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês não têm nem ideia do que aguarda vocês, do peso de glória, das percepções. Olha, eu sou um ente excitadíssimo com a inesgotabilidade do que eu vou mergulhar e conhecer e abraçar e engolfar de alegria no meu coração, porque eu não vivo só do que os meus olhos enxergam na linha do horizonte. Isso é só para consumo e autolocalização no planetinha, mas a gente é filho de dimensões muito superiores e de um Eu amor acredito infinito. nisso, eu acredito nisso. E eu acho que a gente está muito acostumado a ter que tocar, a ter que ver, É, e a gente acaba não sentindo as coisas, né? é, Porque eu acho, por exemplo, a própria intuição, eu acho que é uma conexão. é um dom divino que está para além do que as sensorialidades imediatas conseguem Captar. designar e captar. Isso é uma coisa que eu acho que fica até mais difícil para as pessoas imaginarem, É, porque a gente precisa estudar muito para abrir esse ambiente. é. Mas, ao mesmo tempo, Caio, eu tenho uma certeza de que eh, todos nós somos seres em evolução e Uhum, que a volta é inevitável, a volta a essa energia maior é inevitável. É uma questão uhum. não de tempo. Eu acho que é uma questão de ser o tempo para É, tudo, é, né? Tem o tempo daquela pessoa, é, que não é necessariamente o meu ou do outro, é. mas eu ainda acredito que isso é um E tem movimento interno. gente que só vai encontrar isso depois que o tempo mensurável, espaço-temporalmente, cessa. Porque outra Uhum. coisa que religião católica, evangélica, protestante não acreditam, né? Morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Mentira. Meu Deus, a eternidade não é mensurável por espaço-tempo. Exatamente. É de modo que no ato, no átimo do que a gente chama de cessação da vida, é onde começam todas as revelações, sem bloqueios parentais, sem traumas da vida, sem os impedimentos cognitivos, sem todas as deformidades ou atrofias neurológicas, sem tudo aquilo que hoje é Nos prende. bloqueio, é blindagem. De repente, quem não via, vê e escolhe. E aí é por isso que eu tenho absoluta certeza que o que nos aguarda é infinitamente maior do que qualquer pressuposição de grandeza, de glória, de assambarcamento, de abraço
divino, de tudo, está para além de tudo que pedimos, pensamos, imaginamos, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração de homem e mulher nenhuma, é o que está preparado para todos aqueles que amam. Quem ama, encontra. A expansão, né? É. Porque se expande, né? Expande. Quem ama, se expande. Deus é amor. A expansão. Quem ama não perde esse endereço. É natural. Está ligado. É um yame. É um enlace. Não tem um enlace quântico? Tem. Tem um enlace da gente com o Criador. O tempo todo. O tempo todo. Eu conversei com um psiquiatra que estuda muito a questão da ciência e espiritualidade. Uhum. Ele coloca a espiritualidade como uma condição humana, Uhum. né? Como a gente tem o físico, como a gente tem a mente, a gente tem a espiritualidade. Uhum. Uns sabem ou não sabem, todos têm, uns exercem perante religiões, outros exercem por si próprio, né? E uma das coisas, e depois eu até vou te mandar um livro dele, é o Alexander Moreira Almeida. Gostaria. Ele tem ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele tem uma formação lá no NUP, que é Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde. Que é legal. Muito, mas são artigos científicos, mas muito. Então ele vê todas as manifestações de espiritualidade. E ele fala muito de Chico Xavier, fala de as experiências quase-morte, de revelações de pessoas que têm essa capacidade de falar coisas que, como se ela pudesse andar na linha do tempo, né? Isso está muito... Eu acho que está vindo um momento que a ciência está tendo que se deparar com isso. E é uma coisa com a qual, pela bondade de Deus na minha vida, eu tenho tido muita experiência com isso desde sempre. Porque o meu pai me introduziu a isso o tempo todo. E no ato da morte dele, por exemplo, eu e ele, que tínhamos um lhame muito profundo, tivemos experiências absolutamente chocantes disso tudo. E eu tive também um privilégio, quando você falou há uns 15 minutos atrás, porque eu não acredito que a vida está contida aqui. Eu tenho absoluta convicção, até porque eu vi 2 vezes, e todas 2 bem acompanhado. Meu pai e meu time de futebol, quando eu tinha 14 anos de idade, indo aqui de Niterói para Bom Jesus de Itabapuana, Itaperuna, no meio daquele retão que leva para lá antes da região dos lagos, num dia azul, meu pai foi parando o carro, olhou para cima, falou, desçam. Ele era muito calmo. Aí nós descemos, ele falou, olhem só. Aí estava ali, aquela esfera que não brilhava, era um negócio extraordinário. De repente, em menos do que um átimo, aquilo que estava longe fez, apareceu assim na nossa cara. E, Ana, foi uma sensação esquisitíssima, a sensação de estar sendo visto. Não era um negócio que parecia que tinha parafuso, solda, nem nada. Parecia um ente orgânico, embora a aparência fosse quase metálica, embora não o fosse, na minha percepção. Entendi. Era algo vivo, que não tinha um formato humano, como a gente está acostumado. Biológico, acostumado a ver. E aí eu olhei e falei, esse negócio enxerga. E aquilo ficou olhando, e eu fiquei me vendo visto por ele. Eu falei, nós estamos trocando aqui nós 2. De repente aquilo fez zip, foi embora, e todo mundo perplexo. Eu perguntei, pai, o que é isso? Ele falou, não é da nossa ordem de coisas. Da nossa ordem de coisas. Que coisa perfeita. Que fala perfeito. Não é da nossa ordem de coisas. Está para além, da nossa capacidade de entender, mas existe. Aí, em outubro de 74, eu estava numa aula de física com meu professor de física em Manaus. Eu já era pregador do Evangelho desde 73, já estava na televisão, ia casar. Quando eu ouvi aquele alarido do lado de fora. Aí corremos para a janela, eu e o professor de física e a classe inteira, mas eu fiquei ao lado dele. Ana, quando a gente olhou para o céu, você imagina um negócio assim, maior do que o pão de açúcar?
Não eram essas luzezinhas, orbezinhos, não sei o que. Tudo que eu vejo por aí parece brincadeira perto das coisas que eu já vi. Aquela coisa enorme, vazada por algumas pequenas luzes, sem ser escotilhinha. Eu não levo muito a sério essas aparições de escotilha, disco voador, não sei o quê. Isso tudo parece coisa de criança comparado... Tudo que a gente já viu não vale. Não, tem que ser algo que a gente não que imaginou. Eu nunca imaginei. Exatamente, aquilo inimaginável. Ali. Eu fiquei olhando para aquilo, o professor calado, olhando para cima. Aí eu virei para ele e falei, e aí, professor Bessa? Aquela coisa enorme em cima de Manaus, o Rio Negro na nossa frente. Tem 8 quilômetros de largura. Parecia que cobria o Rio Negro inteiro. A luz, a luminosidade. A presença. A presença mesmo, como fosse uma sombra. Enorme. O meu sogro era capitão dos portos do Amazonas. Ele reuniu a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, porque durou 1 hora parado ali. Num tempo que não tinha fotografia, não tinha nada. Foi 1974. Ninguém estava com o celular na mão. Nem os jornais conseguiram fotografar. Nem tinham condição de fotografar naquela escuridão. Era para os olhos, no máximo, verem. Conclusão, até que aquilo saiu lentamente, sem nenhum ruído, parado, primeiro em cima, depois saiu, ficou 1 hora na nossa presença, indo até que desapareceu na escuridão do Alto Rio Negro. E eu falei, e aí, professor? Ele falou, Caio, do nosso mundo é que não é. Não é da nossa natureza. Não. É só isso. Do nosso mundo é que não é. E não é mesmo. Né? E a Bíblia é um livro que sem alienígenas é um livro que praticamente não existe. Se você abre em Gênesis 2, tem uma alienígena lá, uma serpente que fala. Quando na arquetipia de Gênesis os seres humanos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou um querubim, que é um ser alienígena, para cuidar do caminho da árvore da vida. Aí você chega em Gênesis 6, tem uma categoria de seres alienígenas apelidados de os vigilantes, os Benai Elohim, que significam os filhos de Deus. Como todas as culturas da Terra dizem que são filhos das estrelas, filhos de Deus, todo mundo diz a mesma coisa. Na Terra inteira. Aí os Benai Elohim, lá em Gênesis 6, que vieram e se hibridizaram com as filhas dos homens e criaram o que a cultura grega define como os deuses dos povos. Os mesopotâmios chamam de Anunnakis. Todos os Hopis chamam de os filhos das estrelas. Todas as grandes culturas, não é possível que quase 2.000 mitos de 7.000 anos de idade, dizendo a mesma coisa, às vezes dentro dos mesmos parâmetros, até terráqueos, dizendo a mesma coisa, estivessem todos inventando isso. Eu acho que os textos foram de vários locais. Vários locais. Não foi feito por uma pessoa que sentou. Aquilo aconteceu em vários locais. Não foi Maomé escrevendo o Alcorão, nem foram os sábios de Israel no exílio em Babilônia montando a Bíblia. Não! É na terra inteira dizendo a mesma coisa. Tudo coerente. O que a gente costumou chamar de os mitos dos povos, cada vez mais a história tem que ser reescrita como a história dos povos. A história dos povos. A história dos povos, com muito respeito e com muita reverência por essas histórias. Porque nós temos sido visitados por entes multidimensionais a vida toda e continuamos sendo e seremos ainda. Mas a limitação mental é um negócio extraordinariamente chocante. Talvez seja um medo, Caio. As pessoas têm medo do que elas não definem, têm medos, por isso elas acreditam em coisas absurdas, mas para ter alguma certeza. Desde que seja um fetiche palpável que fica na mão delas. Exatamente. Então eu acho que as pessoas têm necessidade de ter certezas para, entre aspas, ter segurança. Só que isso não dá segurança. Não dá nenhuma. Nenhuma segurança. Pelo contrário, isso só faz... Só te reduz. Exatamente. Diz, olha, você tem a bênção de ter uma consciência capaz
de estudar o universo, mas você é menos do que nada. Agora, no universo, o que importa não são os tamanhos nem as quantificações, são as qualificações lúcidas, conscientes, e esse loop que se volta sobre si mesmo e diz eu. Isso é que é mais importante do que o Sol, do que Andrômeda, do que qualquer coisa, é esse papo aqui. Mas é tão interessante, por exemplo, esses estudos, né, de experiência quase morte, por exemplo, todos os estudos, e tem, o Alexander fez revisões bibliográficas infinitas. E aí, todos, quando a gente fala de... Eu presenciei, né, me contaram, os pacientes me contaram essas experiências quase morte. Tem uma coisa que eu acho divina, que é todos viam seu corpo de fora, e todos descrevem uma linguagem universal, que nada era dito e tudo era entendido. Tudo telepatia de amor. Exatamente. Isso eu acho fantástico. E você quer ver uma coisa? Falando de experiência de quase morte, eu já tive a experiência de ver as pessoas voltarem da experiência de quase morte. Como assim? Morrerem. Tá. E aí, dadas como mortas, depois voltam. Como descrevem. Meu pai voltou 13 vezes durante 60 dias morrendo. Nossa. E ele me contava o que estava acontecendo no hospital inteiro. Então, teu pai ele teve um período... Ele levou 60 dias para morrer. Ele ficou entre dois mundos. Entre dois mundos. E ele me dizia... Que coisa. Meu filho, o que está acontecendo no hospital é extraordinário. Ele sabia de tudo. Sabia de absolutamente tudo. Então, experiência de quase morte é um negócio tão concreto para mim quanto essa caneca com essa água. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso, como Paulo, eu também digo, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho nada a perder. Eu estou aqui feliz enquanto eu estiver aqui. Eu vou cuidar da minha mulher, dos meus filhos, do que eu amo. Vou me dar a vida. Vai se expandir. Vou me expandir. Agora, não tem cessação de nada. Eu só serei catapultado para dimensões infinitamente indizíveis e maravilhosas. Como, por exemplo... eu comecei a me interessar por experiência de quase morte quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, lendo um livro de um médico californiano que foi atropelado por essa experiência quando ele era cético, não acreditava em nada, e ele começou a ter esse tipo de coisas acontecendo no hospital. Ele chegou a uma conclusão de que cientificamente ele tinha que levar aquilo a sério e estudar. Que relatar. Relatar. Aí ele escreveu, depois de coletar 400, 500 experiências, que para a época, eu tinha 14 anos, era muita coisa. Muito. Então, ele escreveu um livro, o nome dele é Dr. Raymond Moody. E aí escreveu um livro, eu li avidamente aquele livro, aí comecei a pesquisar tudo que eu podia, e quando meu pai teve a experiência dele com o Evangelho, isso se tornou natural para ele. E foi se tornando depois naturalíssimo para mim. De modo que hoje em dia, para mim, são só constatações. E constatações. E constatações simples. Do que a gente não vê, das dimensões que a gente não vê. E você quer ver uma coisa extraordinária? É a escatologia de todas as religiões falirem na experiência de quase morte. Porque aí vem um cristão e diz, não, ele morreu sem ter recebido Jesus como Senhor e Salvador, sem ser batizado. E o cara, na experiência de quase morte, experimenta o amor de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, sem saber de nada, ensinado sem palavras, na hora que vê, sabe tudo, instantaneamente. A mesma coisa na Índia, a mesma coisa na China, a mesma coisa em qualquer tribo primeva, a mesma coisa em qualquer outro lugar. Aliás, os judeus foram aprender mais do que nunca sobre projeções para além do corpo na Babilônia, entre os medos, entre os persas e entre os gregos.
Porque o judaísmo, antes do cativeiro babilônico, designava a morte como Seol, só sepultura. Morreu, foi para a sepultura. Quando eles foram no cativeiro para a Babilônia e a Média, a Persa e tudo mais, conviveram com a cultura acádia e com outros muitos, que tinham alguns desenvolvimentos de natureza espiritual mais amplas, é que eles absorveram isso. Como, por exemplo, toda essa coisa que eu disse, que o Velho Testamento está cheio daquilo que a gente chama de anjo, é só um apelido. Anjo significa carteiro, mensageiro, garoto de recado. É só um nome básico. Não é uma designação sublime, nem suprema, nem coisa alguma. É um sedex pessoal. Veio te trazer uma mensagem, mas não designa nada além disso. Está lotada. O Velho Testamento não acontece sem a presença desses seres. Tanto quanto o Novo Testamento está lotado. Maria é visitada por um ente dessa natureza. Salve, Maria, tu vais dar à luz a um filho. Isso e aquilo, e é tudo mais. Com Jesus está presente nisso, naquilo, na vida dos apóstolos. Meu Deus, é uma enxurrada de multidimensionalidades na Bíblia, mas o pessoal não enxerga, porque apelidaram isso de anjo, puseram asinhas barrocas, pintinhos atrofiados desse tamanho e barriguinhas gordas em querubins, tudo invenção medieval, e o pessoal fica concentrado nessa história, nessa imagem. Não enxerga mais nada. Aí, o que quer que apareça que seja diferente disso, eles dizem que é maligno. Amarrado em nome de Jesus. Não, porque não parece. Se for anjo do Senhor, eu tenho que ouvir um talatá de asas, tem que ter uma trombeta tocando. Pelo amor de Deus, para com o aspecto cultural disso, vocês vão levar sustos. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os anjos que apareceram, de acordo com a narrativa de Mateus, tinham a aparência de um filme do Spielberg, por exemplo. Eram seres relâmpago falando. Imagina, como se fosse era um relâmpago raio. Falante andando, falando. Agora, faz isso aparecer ali num culto de igreja, sai todo mundo correndo, ou dizendo que é o diabo. Porque não estão preparados nem para o que a Bíblia descreve de maneira explícita, mas eles leem com condicionamento cultural inamovível que foi colocado sobre a mente condicionada deles. Perfeito. É isso mesmo. É condicionamento mesmo, cultural. Cultural que vai. Meu querido, vamos para o nosso repórter Pipinho? Tantas perguntas. Vamos lá, Caio. Esse repórter Pipinho é justamente aquela comunidade Ser Humano Sustentável, que a gente avisa 15 dias antes que você virá aqui, ou qualquer outro convidado, e eles vão lá na sua rede, não seguem inicialmente, vasculham, é o stalk do bem. Isso. E eles formulam perguntas que eles gostariam de te fazer, mandam aqui pra gente. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Alguma evidência histórica ou arqueológica que apoia a ideia de que criaturas descritas como gigantes realmente existiram? Sim, histórica, abundantemente. Você tem em todas as culturas do planeta. Isso é que é interessante. Em todas as culturas do planeta. E numa época que não havia uma comunicação como existe hoje. Isso que é fantástico. Separado por mares. Não, por mares, e não havia comunicação. De nenhuma natureza. Exatamente. Todas elas descrevem a mesma coisa. Todas elas. E aí seria cansativo começar a dizer todas elas, mas eu passo a vida estudando isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Todas elas. Do ponto de vista histórico. Do ponto de vista arqueológico, olha, a época mais fértil dessas descobertas e escavações a respeito foram nos séculos XVIII e XIX. Logo depois surgiu o positivismo científico e isso tudo foi abafado como coisa que não deveria ser contada. Não existiu. Se a gente não falar, não existiu, deixa quieto. Não existiu. Deixa quieto, mas deixa quieto. Tem para todo lado e cada dia tem mais manifestação disso.
No Velho Testamento da Bíblia, mesmo depois do dilúvio, você vê uma quantidade enorme de seres de estatura que chegavam a 5 metros, 4,5 metros. Que não é compatível com nenhuma alteração genética para gigantismo, que a gente Seria chama. anomalias que inviabilizariam a existência física dessas pessoas. Se fosse só gigantismo, não iam conseguir andar, não iam nada disso, como a gente acompanha pela ciência. Pois bem, nas colinas de Golã, de hoje, havia um rei, no passado chamado Og, rei de Bazã. Só um exemplinho bobo. A cama do cara tinha 5 metros de comprimento por 2,80 metros de largura, toda feita de ferro para aguentar o peso dele. O Velho Testamento, que os crentes gostam tanto de ir por causa do dízimo, da oferta, do sacrifício, da barganha, das leis horrorosas que eles dizem que gostam, mas não suportam, que são insuportáveis, está lotada desses seres mesmo pós-dilúvio. Porque em Gênesis 6, o grande dilúvio, que vem logo depois da última era do gelo, e é uma conjunção fenomenológica, não foi um aspecto só que produziu aquilo, eliminou uma quantidade enorme desses seres, mas você vê, depois de Noé, da própria descendência de Sem, que é onde vem a narrativa bíblica do Velho Testamento, uma quantidade muito grande de seres gigantes poderosos. Por exemplo, funcionais. Não haveria história de Israel sem Davi. E a história de Davi começa numa luta com um gigante de 3,5 metros, quase 4 metros de altura. E os outros 3 irmãos dele ainda eram maiores do que ele, o Golias. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. De modo que sim, completamente sim. E está lá, né? Está escrito, né? Está lá. E, estão descobrindo, porque só em Göbekli Tepe, na Turquia, que para mim é o maior museu arqueológico do planeta hoje em dia, é a Turquia. Tudo mais fica menor do que a Turquia. Mas entre Göbekli Tepe, Karahan-Tepe e outras cidades que estão sendo achadas, hoje em dia, por arqueologia de ressonância, não precisa cavar para ver o que tem embaixo. Isso é lindo. Eles descobriram megalópolis de quase 200 quilômetros de comprimento, com aquelas superestruturas construídas com cortes de laser extraordinários, impossíveis do homem, de acordo com a história convencional. Seres humanos desceram das árvores há 6.000 anos atrás, não tinha roda, não tinha nada. Tudo isso é furado. O que está para trás é de uma sofisticação extraordinária. E as construções feitas são chocantes. Por exemplo, no Mar Mediterrâneo já foram mapeados mais de 200 cidades pré-diluvianas que estão embaixo do Mar Mediterrâneo, embaixo do Oceano Índico, aqui no Caribe, no Pacífico, no Atlântico, no Mar do Norte. O continente Dodge, entre a Inglaterra e a Europa, com construções extraordinárias. A Atlântida não é um mito, aconteceu, e Platão não era um mentiroso, ele tentou dizer o que ele sabia, o que ele tinha ouvido da pesquisa egípcia feita. Então, eu acho um desperdício o que as pessoas fazem, fazendo uma atualizaçãozinha, ignorando toda a minha existência, começa a contar a minha vida dos 30 anos para cá. O que ficou para trás não existiu. Tem muito mais passado. Muito mais passado do que presente. E talvez do que futuro. Do né? que do futuro. Jeito que vamos. Infelizmente. Infelizmente. Próxima, Bru. Fábio, qual é a importância do livro de Enoque em relação aos textos bíblicos tradicionais e por que ele não está incluído na Bíblia? Por preconceito constantiniano, já no IV século, porque ele está incluído na Bíblia etíope.
O livro de Enoque está lá na Bíblia Etíope. Foi retirado. E foi retirado da Bíblia católica protestante constantiniana no IV século. Porque nos dias de Jesus, o livro mais lido nos dias de Jesus era o livro de Enoque. Para quem conhece, eu já li o livro de Enoque várias vezes. Livro dos gigantes, os livros dos arrebatamentos e visões de Enoque, tudo isso, que foi um livro, uma pseudoepígrafe. Não foi Enoque, o Enoque bíblico do Gênesis que escreveu, como a maior parte dos outros livros também não. Uhum. Moisés nunca escreveu uma linha. É atribuído a Moisés. Falou, disse, meu amigo Gabriel Barcaí, que era o maior arqueólogo de Israel, com quem eu convivi muito, a gente achou tabletes dele, mas o resto foi montado no tempo do exílio em Babilônia e entre os persas. É quando a Bíblia antiga Começa a judaica dar o formato. Ganhou o seu formato e a sua constituição e a sua distribuição. E o livro de Enoque foi escrito 400 anos antes de Cristo e se tornou um dos maiores best-sellers da época. E você, quando conhece bem o livro de Enoque, você vê a influência dele em Jesus. Jesus cita um monte de coisas que quem conhece o livro de Enoque sabe que vem do livro de Enoque. Paulo cita muitas coisas que vêm do livro de Enoque, até a cosmologia espiritual de Paulo, que diz que o paraíso está no terceiro, ele foi arrebatado ao paraíso, e foi ao paraíso e tal e tal. No livro de Enoque, o paraíso é o terceiro céu. No livro de Enoque. Não tem nenhum outro lugar onde isso seja dito. Mas Paulo diz, eu tive a experiência espiritual tão real de abdução, que eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, mas eu fui ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Meu pai, jejuando e orando solitariamente na floresta amazônica, teve uma experiência igual. Sabe quanto tempo ele levou para conseguir me contar? 3 meses, porque ele tentava falar e chorava. Não conseguia descrever. Não. Eu dizia, por que, pai? Ele falou, meu filho, desculpa, é indescritível. Até que chegou um dia, eu falei, tenta, pai. Aí ele falou, sabe o que o nosso irmão Paulo falou? Que não era lícito aos homens referir? Não, não é isso, é lícito. Só é irreferível. Eu não tenho categorias, não tenho elementos comparativos, não há parâmetros. Qualquer coisa que eu diga é como ilamear a glória mais linda. Mas eu sei que é. Aí você olha Paulo, por exemplo, tem vários textos de Paulo. A própria ideia de principados, potestades, tronos, soberanias, poderes, são os 10 níveis que Paulo menciona de camadas dimensionais, são idênticas às do livro de Enoque. A primeira epístola do apóstolo Pedro, a segunda epístola do apóstolo Pedro, é uma súmula do livro de Enoque. A epístola de Judas, o irmão de Jesus, é ainda uma bulinha, menor ainda, toda ela do livro de Enoque. O Apocalipse está cheio de resíduos do livro de Enoque. Então, o livro de Enoque não está na Bíblia, por causa de Constantino, sobretudo, concílio de Nicéia, que barrou, vetou, mas a influência dele, tanto nos profetas presente, como Ezequiel, profeta do exílio, como alguns outros profetas pós-exílicos, como em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Judas e no Apocalipse, é inegável. Está lá, não dá para negar. A verdade extraordinário. Se manifesta, né? Sempre. Não tem como. E tanto mais quanto o tempo passe, mais acesso a gente tem àquilo que pensavam que eles iriam conseguir cobrir para sempre e não conseguem. Nunca, né? Nunca, graças a Deus. Como Jesus disse, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Exatamente. Não há nada dito no interior da casa que não seja gritado da varanda. É verdade. Eu estou muito feliz que eu estou vivendo uma época em que eu posso gritar as coisas da varanda. Não é? É.
Próxima, Bru. O que os antigos relatos e experimentos genéticos podem nos ensinar sobre a psicologia e a moralidade das sociedades antigas? Pré-diluvianamente falando, você lê Gênesis no capítulo 6, e Gênesis é bem explícito quando diz que o dilúvio veio por causa de alterações genéticas. Não é dito com essa palavra genética. Sim. Mas diz que o caminho de todas as criaturas na face da terra tinha sido alterado por esses seres Benai Elohim, ou pelos vigilantes, de acordo com a designação do livro de Enoque, que foram os que se hibridizaram com os seres humanos, dos quais nasceram os Nefilim, que são os gigantes, que são misturas, mas que não ficou exclusivamente entre seres de uma outra dimensão e os humanos. Virou a Ilha do Dr. Monroe. Você lembra desse filme? Lembro. Com Alain Delon e Val Kilmer? Lembro. E que eles pegaram todos os animais e fizeram experimentos genéticos os mais bizarros e loucos. A Terra, antes do Gênesis, tinha virado uma ilha do Dr. Monroe, de tanta loucura. E é o Gênesis que diz. Diz que o caminho de toda criatura tinha sido alterado, eles tinham perdido a natureza essencial que eles tinham ganho. A vida tinha se tornado, de certa forma, inviável. E a predatoriedade de uns contra os outros tinha crescido de uma maneira impossível de acontecer a manutenção da vida. O dilúvio chega como uma tentativa de fazer a humanidade ser rehumanizada, para ter uma continuidade. Do contrário, isso não poderia seria viável. ter acabado há muito tempo atrás. Não seria viável. Não seria viável. Interessante isso. Será que a gente está numa fase dessa? Eu acho, só que agora eles não chegam mais do jeito que chegavam, sim, porque cada uma dessas culturas transdimensionais se manifesta a nossa cultura de acordo com a nossa capacidade cultural de absorção. Então, no passado, há 7, 8, 10 mil anos atrás, chegar de uma determinada forma era interessante, porque esses seres se tornaram os deuses dos povos. Eles chegaram e eles demandaram adoração para eles. Daí o negócio ter sido tão pervertido. Se desorganizou totalmente. Desorganizaram. Deuses somos nós. Eram os deuses astronautas, quase eram isso. Deuses. Eram literalmente. O Von Däniken não está errado. Uhum. Não está errado. Quando eu li o Von Däniken a primeira vez, eu falei, esse cara está certo. E eu era um adolescente ainda. Está certo. O que eu sabia da Bíblia me dizia que ele estava certo. Era só uma questão semântica e de nomenclatura. Pois bem, sim, as sociedades antigas foram alteradas daquele modo. As nossas hoje já não precisam disso. A gente tem conhecimento do genoma, a gente tem conhecimentos variados, nós temos legislações proibitivas. Mas durante a pandemia teve um chinês que editou o gene humano e acabou sendo punido, desapareceram com o cara, demonstrando simplesmente uma coisa, Ana Beatriz: tudo que o ser humano pode fazer, você pode estabelecer a lei que for. Ele fará. Se ele quiser fazer, ele não vai resistir. Chega uma hora que alguém mete a mão e pega da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e diz: a minha mão alcança, ela está aqui, ela é linda, ela é gostosa, é saborosa, eu tenho dentes para mastigar, tenho como deglutir, ele tem todo o aparato, ele vai, pega e faz. Isso é uma arquetipia para demonstrar que, se puder, ele faz. Quando perguntaram ao Clinton, por que você pegou a Lewinsky? A resposta dele, honestíssima, foi simplesmente porque eu podia. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Lhe foi dada a oportunidade. Eu podia. Nós, humanos, infelizmente, ainda lidamos mal com o poder. Trabalhamos com essas categorias. Exatamente. Se abrir uma brecha e o cara disser eu posso, ele vai lá e pega. Exatamente.
De modo que eu não tenho a menor dúvida que os meus netos vão viver ainda num mundo que para mim não é inimaginável, porque eu trabalho com essas categorias há muitos anos, mas a maioria das pessoas vai ficar assombrada com o que Com vem o que aí. vem, né? Com Com o que está certeza. por vir. Está por vir, e não é assim no século que vem. Está mais perto do que a gente imagina. Também acho. É. Próximo, Bru. De que maneira as diferentes interpretações da Bíblia contribuem para a confusão dentro do cristianismo? Absoluta, porque o problema é a interpretação. Exatamente. E a interpretação é cada cabeça uma sentença. É por isso que eu criei uma coisa que os religiosos ficam com ódio. Porque, como eu creio que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, especialmente o Velho Testamento, mas não é a palavra de Deus, eu estou falando palavras de Deus aqui, conversando contigo. Você está falando palavras de Deus para mim toda vez que você diz uma verdade. Toda verdade é palavra de Deus. Toda luz é luz divina. Sim. Como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Então venha pela cabeça de Marx, venha pela cabeça de Einstein. A tabela periódica original foi recebida em sonho. O cara acordou com a tabela periódica na cabeça dele. Nós somos muito mais invadidos por percepções e inspirados do que a gente imagina. É verdade. A Terra inteira. Tem coisas magníficas no planeta que até o dia de hoje, com toda a nossa tecnologia, a gente não consegue saber como os caras conseguiram fazer. Então, o problema da Bíblia, número 1, é que o pessoal não a lê. Os pastores não a conhecem. Os teólogos leem a Bíblia a partir da catequese religiosa que eles receberam. Portanto, eles já leem um texto condicionado, totalmente condicionado. E aí tem outra coisa. Como eles também declaram que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, e ela foi escrita num período de 1.500 anos por autores diferentes, em períodos diferentes, em gerações diferentes, em contextos diferentes, ela é inconciliável nas coisas que diz dentro dela própria. Ou seja, é um Deus que sofria de uma esquizofrenia múltipla. Porque o que ele diz para uma geração não dá para aplicar para outra. Mas quando você diz que de capa a capa aquilo é palavra de Deus, você tem que dormir com esse barulho, com essa loucura, com essa esquizofrenia, ou com essa bipolaridade, ou com essa angústia, ou com esse desespero, ou com essa raiva de não entender aquilo ali. Quando eu comecei a ler a Bíblia, com consciência adulta, eu percebi a inconciliabilidade daquilo ali. E entendi que Jesus era o verbo de Deus, como está dito, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O escritor de Hebreus diz lá que em Jesus está toda a expressão do significado da revelação de Deus aos humanos, não é a seres de outras dimensões, aos humanos. O apóstolo Paulo diz que nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que nele todas as coisas subsistem, no Cristo eterno. Pois bem, não é possível, eu teria centenas de outras coisas a dizer, não é possível que você tenha, no mínimo, esses elementos. Você queira comparar Moisés com Jesus. Você queira comparar o primitivismo da Torá com o Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Num contexto do mesmo livro onde manda apedrejar o filho que não te obedeça, onde diz que você não pode comer certos tipos de alimento, que você não pode botar um cordeirinho para assar num leite, porque senão é abominável ao Senhor, e isso e aquilo, que eram mandamentos para uma tribo caminhando no deserto, se prevenindo de algumas doenças circunstanciais, só isso. Agora, a palavra definitiva, que não cai em obsolescência nunca,
é a que você encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você pode inventar ciência genuína que seja, que não vai bater de frente nunca. Nem jamais. E Paulo? Paulo é um cara que fez um esforço de conciliação enorme entre o que ele sabia do Evangelho e o que ele tinha que aplicar às comunidades greco-romanas da região onde hoje está praticamente a Turquia, cobre quase tudo, e era o mundo greco-romano. E ali tinha de tudo, era um mundo multifacetado. As mulheres tinham que obedecer aos maridos, fossem judaicas ou não, mesmo no mundo grego, tinha limitação enorme para as mulheres, tinha escravidão, tinha donos de escravo, tinha segregação racial e étnica de várias naturezas. Só não havia o preconceito de preto e branco, mas havia todos os outros tipos de preconceito étnico. Então ele está ali, ele sabia, ele chega a dizer, por exemplo, aos Colossenses, que em Cristo não existe diferença entre homem nem mulher. É tudo igual. Não existe diferença entre escravo e liberto, não é para ter nenhum nem outro. Não existe nem amo e nem senhor o escravizado. Não existe judeu como supremacista, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem nada. Ele dá uma lista enorme. Acabou em Cristo Jesus, é uma humanidade só. Ele diz, escrevendo aos Efésios, porque Cristo Jesus veio para derrubar o muro das separações e fazer da multiplicidade um só. E é Jesus que diz, em João 17, eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, então haverá um único rebanho e um só pastor. Então, quando você lê a Bíblia, aí que eu quero chegar, tendo Jesus como chave hermenêutica, que é o meu caso, Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu vou ler qualquer coisa na Bíblia, eu leio a partir do que Jesus fez, gestuou, ensinou, praticou e encarnou. Ele encarnado é a manifestação interpretativa da vida, do Velho Testamento, de qualquer outra coisa. Então, quando você lê isso, você, na mesma hora, vê o que fica e o que não fica. Tem coisas que Moisés disse que são vigentes, porque são coerentes com o que Jesus disse. Com que Jesus exatamente. Agora, tem outras coisas que ele disse que caíram em obsolescência. E quem diz isso não sou eu, quem diz é Paulo. Paulo diz, não, isso aqui caiu em caducidade. Ele diz isso aqui é a caducidade da lei, é o esclerosamento da lei, perdeu a vigência. Está escrito como as leis nossas perdem vigência. Tudo tem que atualizar. São modificadas. Exatamente. A vida aumenta, cresce, a mente se desenvolve, as relações sociais... Você está colocando que o filtro de qualquer coisa dentro da Bíblia passa pelo crivo de Jesus. Na Bíblia, especialmente. Inclusive, você falou de Paulo, porque Paulo vive essa ambiguidade de saber a universalidade do que Jesus já tinha feito e ter que lidar com grupinhos feitos de judeus, gregos, bárbaros, gente de toda a diferença, com culturas diversas. Ele tenta diminuir as implicações, que é o que você lê no Novo Testamento. Ele diz, olha, se você é escravo, seja um cara legal. Se você é senhor, não maltrate o cara, trate ele bem. Se você é mulher, ame o seu marido. Se você é marido, ame sua mulher, respeite. Agora, para ele isso era o suprassumo de qualquer coisa? Não, era apenas o aplicativo relativo ao tempo e à época. Se ele pudesse, ele emanciparia todo mundo e todas as coisas. Ele fez o possível com o que ele sabia. Exatamente. O possível. Olha, você entende assim, você. Exatamente. Agora, vai explicar isso para o religioso. Porque ele tem a coisa do capa a capa da Bíblia. Aí a Bíblia tem que ser palavra de Deus de capa a capa. Se você não fizer isso, se você, mesmo elegendo Jesus como suprassumo, que eles dizem que Jesus é a referência das referências,
Mas na prática não é não. É isso que você está falando, que eu acho que é a coisa fantástica assim, que você trouxe sempre, desde sempre, é que o Jesus, ele é prática, é comportamento, É. não é teoria. Você acertou em cheio, É porque o evangelho não é sobre o quê. O evangelho é sobre como. Exatamente. Sobre como. E isso gera comportamento. E absolutamente, gera caráter, gera alinhamento mental, emocional, afetivo, de caráter, de comportamento, gera um ser Quantas alinhado, pessoas eu conheço harmonizado. que sabem dizer a Bíblia em vários versículos e mas a prática não corresponde. Olha, aliás, quanto mais citam versículos para lá e para cá, menos prática tem. E quantas pessoas eu já vi que não se dizem religiosas e são extremamente cristãs. Lindas, maravilhosas. Que você olha e fala assim, gente, Jesus está ali. Ana Beatriz, você pode entender que um povo que diz que quer ensinar criacionismo nas escolas, criacionismo de 7 dias, como se fosse uma semana, Deus criou tudo em uma semana de 24 horas cada dia, nas escolas, é o que esse povo atrasado quer fazer, mas ao mesmo tempo odeia ecologia, meio ambiente, é quem toca fogo na mata. Se você chega e diz vamos proteger a criação, isso é coisa de comunista, Greenpeace é terrorista da ecologia, tudo isso. Você pode conceber que um povo que diz existe um criador odeie tanto a criação e trate tão mal a criação. Você veja a esquizofrenia que a religião produz na cabeça dessas pessoas. Por isso, para mim, num certo sentido, isso é uma causa praticamente perdida. Entendi o que você está Eu falando. boto muito mais fé naqueles que não têm religião nenhuma na Terra, ou que não têm pelo menos esse cristianismo ocidental, judaico-cristão, que são pessoas extremamente mais abertas porque não têm os dogmas aprisionantes e enxergam muito mais porque enxergam com bom senso, lucidez, consciência, com sabedoria. E a palavra de Deus não está divorciada de bom senso, sabedoria, lucidez e tudo aquilo que promova a vida é palavra de Deus. Sim, as criaturas. As criaturas. Todas as criaturas. Aí vem os caras e dizem, quem crê em Deus somos nós. Eles não sabem de nada. Agora, quem está mantendo o planeta vivo são eles. Perfeito. Quem está se esforçando pela continuidade são eles. E vocês estão aqui elegendo os seres mais ogros, mais brutamontes, mais perversos, mais malucos, mais esquizofrenizados para governarem vocês. Querem fazer uma teocracia do diabo, porque esse Theos dessa teocracia aí é diabólico, é um cara que odeia o mundo, a vida, os diferentes, os que não sejam a imagem e semelhança da uniformização religiosa, que é um negócio totalmente distinto de Jesus. E aí é aquela coisa, não passa pelo crivo de Jesus. Não passa de Jesus que disse aos religiosíssimos do Novo Testamento, dos Evangelhos, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes e prostitutas, publicanos e pecadores vos precedem no reino dos céus, e vá dormir com esse barulho. Próximo, Bru. Por que aceitar mentiras, mesmo sabendo que são falsas, pode prejudicar nossa integridade e caráter? Não, só prejudica o culto à construção engessada de existências que não tem nenhuma coragem e flexibilidade para automanobra cognitiva. É só isso. De um lado é preguiça, de um outro lado é lavagem cerebral, de um outro lado é dogmatismo religioso, e aí eles não conseguem fazer a volta, parece que estão traindo a si mesmos e ainda tem o aspecto de toda a ancestralidade, o culto à ancestralidade. Meu avô foi assim, minha avó, meu tio, todo mundo, e agora eu é que serei diferente.
Aí eles fazem a manutenção do erro, do engano, da mentira, para continuarem engessados naquela mesma direção, sem nenhuma mutação jamais, piorando o mundo cada vez mais. Eu acho que a gente vive tempos que essa alienação ficou muito mais fácil. Porque as pessoas acham... Hoje eu vejo as pessoas falarem coisas e as que mais bradam, mais falam, são pessoas que jamais estudaram aquilo. Eu Com fico certeza. chocada. As pessoas, quando vêm, você fala alguma coisa, a pessoa vem com um trem passando em cima. Eu falo, meu Deus, essa pessoa não leu nada. Ela acha que, assim, pegou uma coisinha ali numa interpretação que alguém deu e que falou, que vestiu a si, né? Se beneficia daquela interpretação. E você sabe qual é o critério principal? Não, esse cara está dizendo coisas que atraem gente. Ele não quer nem saber o que o cara está falando, ele quer saber do resultado. Atrai gente, eu vou repetir. Sim. Porque se tiver gente, tem dinheiro. Se tiver gente, eu tenho voto para vender na próxima eleição. Se tiver gente, eu tenho status, embora eu seja um idiota, um estúpido e saiba que sou. Enfim, a internet especialmente deu uma chance para que toda a estupidez humana se transforma em cátedra. E é trágico, né? Mas sabe que, ao mesmo tempo, eu fico... Por um lado, eu sou pessimista, mas por outro, eu sou muito otimista. Porque eu acho que as pessoas que têm algum conteúdo estão perdendo a vergonha e estão indo assumir seus espaços. Porque a internet ela começou como um território que só as pessoas que não tinham conhecimento nenhum resolveram tomar de posse. Eu acho que agora, aos poucos, as pessoas estão falando assim, não adianta mais ficar criticando, vamos lá, vamos botar a cara. Tem um aspecto que me choca ainda, sabe qual é? Qual? É gente que não estudou também muito, mas se expressa bem. Aí eles sabem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, fizeram um patchwork. Isso mesmo. Que não faz sentido nenhum. Mas para quem não sabe absolutamente nada, eles causa vêm impacto ali e derramam um monte de palavreados. Exatamente. Aí citam um texto grego fora do contexto. Aí o cara diz, não, esse cara sabe. Não, porque no hebraico, quando se trata de religião, ele cita um outro texto sem contexto. Exatamente. Aí o cara diz, não, esse cara sabe. Ou quando é uma coisa sobre história, não, porque os Anunnakis, os mesopotâmicos, isso e aquilo, você pensa que o cara sabe, quando você ouve, ele não sabe nada. Ou não se você vai nada. Estudar, vai à fonte, não Aí tem você nada. vê que ele não sabe nada, mas para quem está em casa assistindo, poxa, quanta palavra diferente, quantas citações distintas, esse indivíduo deve ser culto, deve saber. Com mas uma cara novamente de pau enorme, tem o crivo, novamente eu digo, o crivo é do verbo. Não se iluda, eu não me iludo em nada com pessoas que falam muito bem. Eu quero ver o que elas agem. Porque já vi muita gente falar bonito e agir de forma totalmente diferente. Porque é sobre o como, né? Não é o verbo. Observe o que as pessoas fazem, não o que elas dizem. O verbo se fez carne. O verbo. A palavra só se manifesta como encarnação. Exatamente. Como ação. Prática, amor, ato, serviço. O blá, blá, blá. Não, isso aí qualquer um faz. É como diz o irmão de Jesus, Tiago, creis em Deus, fazes bem, até o diabo crê e treme. Agora, praticar é outra coisa. Pelo amor de Deus. Exatamente. Temos que ter cuidado com essas pessoas. Próximo, Bru. Por que hipocrisia é um tema tão central nas críticas de Jesus? Porque ela é o culto à persona, ela é o culto à mentira. Ela é o culto, a palavra hipócrites lá no grego significa máscara. Porque é mascaramento, porque é o baile de máscara, porque não é o como, é só o disfarce. Jesus falava tanto. E Jesus, olha, foi o que Jesus mais enfrentou. Jesus não tem uma palavra sobre LGBTQIA+, homossexual.
a adúltera na prática, que estavam querendo apedrejar, ele vai lá e interrompe o negócio. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Sai todo mundo, ele pergunta, mulher, ninguém te condenou? Não, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais, e bola para frente. Os temas de Jesus não são nenhum dos temas evangélicos, ou religiosos, ou católicos. As pautas da religião são todas pautas que não têm nada a ver com Jesus. A pauta de Jesus é: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso injustamente e tu foste visitar. É o verbo encarnado. É verbo encarnado. Encarnado, praticante, pegando água e virando o indivíduo, cuidando. Não é sermão, não é mensagem, é ação. Não é fala, é ação. Jesus lava os pés aos discípulos e aí pergunta, lá em João 13, compreendeis o que eu vos fiz? O que eu vos fiz é como? Aí eles ficaram olhando e Jesus disse, eu fiz para dar o exemplo. Assim como eu tenho tratado vocês, tratai uns aos outros, porque o Evangelho é sobre como o tempo todo. É Paulo, em 1 Coríntios 13, quando ele diz, de que me adianta falar a língua dos homens e dos anjos? Se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, como símbolo que retine. O que me adianta ter a fé capaz de transportar montes? Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua entre os pobres vão agradecer. Mas para mim o benefício pessoal não vai ser contado, porque eu fiz isso simplesmente como uma demonstração hipócrita de mascaramento. E em tudo mais, o Evangelho tem a ver com essência, visceralidade, práticas, demonstração do ser, virar do avesso em favor da vida. É sempre assim. De todas as criaturas. E de todas as criaturas e criações de todas as dimensões. Verdade. Próximo, Bru. Como podemos entender melhor a verdadeira face de Cristo, além das representações comuns? Exatamente isso. Porque Jesus não tem face nenhuma em lugar nenhum. A face de Jesus são os modos dele. Exatamente. É o como, é o comportamento. É a ação. É a ação. Então lá me interessa, pessoal, hoje em dia eu tenho um grupo de amigos, teólogos, do Cristo negro. Aí de repente Jesus tem que ficar negro. Para mim, tanto faz. Ele também pode ser negro, como pode ser indígena, como pode ser qualquer coisa. Porque ele pode ser tudo. Ele era do Oriente Médio, pegava muito sol, era um morenão. Com certeza Exatamente. Ele era um moreno. No mínimo, um moreno tostado. Agora, indiferente. Podia ser louro nórdico, podia ser índio, podia ser esquimó, podia ser qualquer coisa. Ainda estão laborando em torno da construção imagética de Jesus e nunca chegam ao cerne, que é como, que é a prática, que é como é que ele era, é como eu quero ser. Jesus tem a minha cara. Tem a cara de qualquer um. Não é a cara do outro. Ele disse, eu tive fome e me deste de comer. Aí o pessoal que pensava que sabia quem Jesus era, lá em Mateus 25, disse, não, nós nunca te vimos assim. Se a gente tivesse visto você assim, a gente teria dado de comer, de beber, disse. Mas aí já Jesus, não faz efeito. Aí Jesus disse, não, vocês me viram o tempo todo. Nesses pequeninos irmãos, e vocês não fizeram nada e passaram por cima. Aí chamou um outro grupo que não sabia nada de Jesus. E disse, venham, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, e por aí vai. Aí eles disseram, quando? A gente nunca te viu, nunca nem soubemos como tu eras. Aí ele disse, mas sempre que vocês fizeram isso, a um desses meus pequeninos irmãos na terra, era a mim que vocês fizeram. Então você é Jesus, eu sou Jesus, nós somos Jesuses. Estamos aqui para reproduzir esse amor, essa graça, essa ação. O resto
É discussão acadêmica, teológica, é distração, é circo teológico. Que também pode ser, não tem problema nenhum. Foi o que Mas você é falou. muito distrativo, né? Enquanto isso, está todo mundo ali sofrendo, gemendo, angustiado, a gente está discutindo a aparência de Jesus. Tá muito primitivo. Muito ainda. Pequenininho, está muito passarela de Cristo. Exatamente. É Jesus ali, Armani. Qual é a grife? Qual é a grife que representa? Pelo amor de Deus, me deixa fora dessa. Próximo, Bru. Como podemos garantir nossa liberdade de escolha sem deixar que outros determinem como devemos viver nossas vidas? Siga o Evangelho e não se preocupe com o que os outros pensam. Isso no meu caso, que tenho, graças a Deus, a chance de acessar o Evangelho. Agora, se você seguir qualquer ser humano, na ilha mais distante, primeva, inalcançável do planeta, qualquer um que ame está praticando o Evangelho. O único dogma de Jesus é amor. Exatamente. É o único, ele não tem outro. Ele não tem 10 mandamentos, nem 2, nem 3, nem 4, ele tem um. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Esse é o único dogma. O resto é religião, o resto é comentário, o resto é babilaque, o resto é pulseira, é adorno, o resto é distração. É tão simples que as pessoas não acreditam. Não, elas querem mais. Elas chegam para mim e dizem, Caio, não é possível. Que seja só isso. Só isso. Mas isso escuta, é tudo. Não tem mais. Porque ficaram acostumadas com os seus exatores. Olha, a coisa mais difícil é você pegar um escravo e colocá-lo em liberdade. É verdade. Porque ele se acostumou. Ele se acostumou e tem mais. A liberdade dá vertigem, dá pânico, dá medo. Eu trabalhei muitos anos com os presos de Bangu 1 e dos outros presídios. Lembro, década de 90. Isso. Início da década de 90. Isso. E aí o que aconteceu? O doutor Nilo Batista, meu amigo, que é quando veio a ser governador, e o Arthur Lavigne, meu primo querido, me deram a prerrogativa. Eu passei a fazer parte de um conselho de direitos humanos com Dom Eugênio Salles e algumas outras pessoas, a delegada Marta Rocha e tal. Mas quem ia a todas as reuniões era eu. O Estado não tinha uma casa para abrigar, para defender as testemunhas do que tinham a dizer, eu levava lá para casa. Então a minha casa começou a ficar cheia de gente que a polícia queria matar, porque era gente que tinha visto policiais matarem, executarem pessoas. E aí eu levava lá para casa, como eu nunca tive medo de polícia nenhuma, eu levava para minha casa, meus filhos também tranquilos, pois bem. Conclusão, naquele período, você estava falando que a liberdade... da vertigem. Da vertigem. Eu consegui, porque o Arthur Lavigne disse, olha, chegou o final do ano, a gente pode tirar 12 pessoas de Bangu 1 e transferir para Frei Caneca, para Milton Dias Moreira, que já nem existe mais. Não existe mais, centro, exatamente. Né? Perto de São Bódromo. Isso. Transferir para lá, porque tem céu aberto, tem quadra, tem futebol, tem isso e aquilo. Aí eu peguei os 12 mais deprimidos, que não saíam mais da cela. Alguns estavam ali há 9 anos, só viam aquela coisa cinza, teto baixo. Levei para Milton Dias Moreira e eu os visitava, no mínimo uma vez por semana lá. Eu ia a Bangu 1 no mínimo uma vez, às vezes 2 vezes na semana. Quando eu fui visitá-los a primeira vez... Lá na Frei Caneca. Na Frei Caneca, sabe que eu encontrei o Gordo, o William Professor, o Celcinho da Vila Vintém, aquele pessoal todo famoso naquela época. Naquela época. Todo mundo encostado no muro, andando assim, encostado pelo muro. Eu disse, o que vocês estão fazendo aí encostado no muro? Não, a gente tem medo de cair, de ser chupado para o espaço, porque o cara fica 8 anos naquele presídio com teto baixo. Parece que ele vai ser sugado pelo espaço. É o condicionamento. Ou que ele vai tropeçar e cair, dá vertigem. A liberdade é vertiginosa. Então a religião provoca ainda mais isso, porque são condenações, às vezes, de uma vida inteira.
Aí você abre a porta e diz, vai. Eu já criei papagaios no passado. Me davam papagaios, eu criava até eles ficarem com asinhas, depois soltava e eles iam embora. E papagaios abandonados. Meu Deus, tinha alguns deles que para você fazer o cara ir embora era uma Não dificuldade. Abrir conseguia, a né? janela, vai fulano, vai curupaco, paco, paco. Vai lá, vai para o teu lugar, vai Poli, vai isso, vai aquilo. Não ficava ali porque tem tudo na mão. Exatamente. Então, é vertiginosa a liberdade e as pessoas ficam viciadas na prisão, no condicionamento. É o medo daquilo do desconhecido. Do desconhecido. O que conhece, o ser humano tem essa tendência. E da autodeterminação. Ter que viver com as próprias pernas, Exatamente. voar com as próprias asas, prover sua própria comida, escolher o que vai fazer para viver. O medo do desconhecido e a dificuldade de se autogerir. É um medo profundo. Próxima, Bru. Como o reino dos céus se diferencia das lógicas dos impérios religiosos? Em tudo. Tudo, né? Não tem nada. Absolutamente tudo. Não tem coisa alguma igual. Jesus nasce numa manjedoura e o Papa senta num trono romano no Vaticano. Ele chama pescadores quase iletrados, gente totalmente inaceitável, não passariam em nenhum critério de catequese religiosa. Que existe hoje. Que existe hoje. Em foram os que ele quis, porque eram sinceros, eram puros, eram toscos na sua sinceridade, mas ávidos do seu desejo de aprender, de crescer. Você olha para o Evangelho e não encontra no cristianismo um único DNA de Jesus. Olhe para o cristianismo e me mostre um DNA de Jesus na instituição do cristianismo. Você não encontra. O pobre do Papa Francisco que o diga, está lá lutando para ser cristão, no meio de uma cúria cheia de ambivalências, ambiguidades, ambições, sozinho. Eu tenho um carinho, um respeito enorme, é meu irmão amado. Eu oro por ele o tempo todo, pedindo a Deus que lhe dê mais vida, porque a gente não sabe quem o sucederá, que maluco pode vir por aí, porque numa pelo época menos... de tanto radicalismo. Olha, você quer ver uma coisa extraordinária do Papa Francisco? A gente estava com Bento XVI. Quem era o grande líder espiritual do mundo durante o reinado do Bento XVI? O Dalai Lama. Você notou que naquele período... Lembro. Em que o João Paulo II ficou praticamente fora de possibilidade cognitiva de ser Papa, depois foi substituído pelo Bento XVI, com todos aqueles escândalos de pedofilia na Igreja Católica. Que ele deixou parado. Parado e também no Banco do Vaticano não meteu a mão. Exatamente. Aí, de repente, quem aparece diante do mundo inteiro é o Dalai Lama, que virou o grande Papa mundial. Aí um dia aparece na sacada do Vaticano um argentinozinho lá, sorrindo assim, de um lado e para o outro. Olha, 3 meses depois, falando a verdade, sendo simples, sincero, amoroso. O que o senhor diz dos gays? Nada. Quem sou eu para julgar os gays? Ou isso e aquilo, falando aquilo que qualquer pessoa cristã teria que falar. De repente vira outra vez a maior referência de espiritualidade do planeta, dizendo as coisas mais simples e mais básicas do DNA mais simples de Jesus. Mas talvez isso não encha a gente de esperança. A mim me dá a esperança. Não, eu acho que assim, o povo gosta do Francisco. Gosta? Acho que sim. Porque ele carrega essa sinceridade. O problema e essa simplicidade é que não há muitas peças de reposição. Eu entendi. Tem muita peça de reposição para o mal. Pode tirar o Putin que vem outro. É verdade. Tira o Maduro que chega outro. Chega. Aí você tira um Bozo, aparece um mais articulado, pior ainda, que está fazendo uma confusão lá em São Paulo. Meu Deus, peça de reposição para a loucura tem sobrando. Mas para a sensatez, para o bom senso, para o evangelho, para o amor,
para a prática da bondade simples, é uma coisa difícil de liderança, encontrar, com de certeza. liderança. De liderança, com e de certeza. coragem para peitar. E sem perder o humor. Que o Francisco consegue. Consegue. Ele consegue rir É, disso aí. eu tenho né? um carinho, Não, ele é uma pessoa profundo por aquele irmão. Ele é uma pessoa especial, eu acho. Próxima, Bru. Caio, como interpretar a ação do pecado na vida do homem? É esse desvio essencial que todos nós carregamos, todos nós, é universal. É humano. É humano, que vem da palavra grega amartia, que significa uma seta que, por mais reta que esteja, tem um pequeno desviozinho. Aí, por mais que você mire, você sempre erra o alvo um pouco. Uns mais, outros menos, mas é o que Paulo disse. Condição humana. Onde todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Então, o pecado é uma condição humana que não deveria me assustar, porque a partir de mim, um cara que fica chocado com o pecado é um sujeito que nunca se enxergou. Nem viu os seus pecados. Seus pecados, ou então é tão hipócrita, tão empedrado, tão cego, tão arrogante, tão absolutamente coadunado com o que possa haver de pior em qualquer que seja a natureza imaginável, que possa vir com essa arrogância soberba de dizer eu não tenho pecado. Jesus perguntou a todos os líderes religiosos arrogantes de serem os seres mais perfeitos, quem de vós me acusa de pecado? Calou todo mundo. Tanto quanto disse, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Do contrário, cala a boca, cara. Vai tentar viver a tua vida da melhor maneira que você puder. E quando você ajudar alguém, não atrapalhe, né? Não seja com acusação, seja só com a mão que levanta. E nem pergunta o que aconteceu, caminha junto, sem fazer juízo de nenhuma natureza, porque esse é o amor de Deus a ser praticado na terra entre os humanos. Do contrário, é outra coisa que só deturpa, destrói, corrói e aliena. Ajudar, se não puder, não atrapalhe. Não atrapalhe. Pelo amor de Deus, saia da reta. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Próxima, Bru. Caio, minha vida tem ficado vazia e sem esperança. Qual a mensagem você poderia transmitir para mim e para todos que estão passando por isso? Desesperança, né? Desesperança. Esperança, falta de esperança também tem a ver com falta de perspectiva de transcendência. Porque quando todo o seu horizonte, toda a sua esperança se limita a esse mundo, a esse nível, as coisas que você enxerga com os olhos, avalia de maneira imediata, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se a nossa esperança na vida se limita apenas ao que a gente enxerga nesse mundo, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Eu não acredito em possibilidade de sair vencendo, enfrentando, sem ser atropelando, mas vencendo com amor, indo adiante com graça, acolhimento e levando outros, se você não tiver a fé que projeta você numa transcendência que diz para além do imediato, eu estou trabalhando por uma coisa que carrega significados absolutamente mais extravagantes do que aquilo que os meus olhos enxergam. É isso que tem me mantido a minha vida inteira. Eu já passei por muitas, mas nunca perdi a esperança. Você falou uma coisa tão linda que me lembra muito Viktor Frankl, né? Do sentido e propósito, né? Buscar o sentido último, né? Que não limita a nossa existência, mas que nos transcende até em legado. Eu sempre digo, se a pessoa não acredita que existe algo depois, ok, eu respeito, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim a gente tem que estar comprometido
inspirar pessoas e deixar, no mínimo, esse legado. Muitos amigos ateus dizem para mim, reverendo, eu não creio em Deus, mas no seu eu creio. Eu digo, olha, cara, ele não está fazendo questão nenhuma de que você o defina de outro modo. Exatamente. Se você chegar e dizer, olha, o que o Caio diz me inspira, ele está entendendo tudo. Eu estou, por que ele não está? Agora, eu tenho um conselho a te dar. Aí qual? Eu digo, olha, seja o melhor pai que você puder para os filhos que você tem, ou seja, o melhor filho para a mãe e pai que você tenha. Construa um legado humano que enriqueça as pessoas e você vai estar fazendo a obra de Deus. Isso é evangelho. Evangelho significa boa nova. Seja uma boa nova ambulante. Aonde você chegue, aonde você toque, no que quer que você inspire, inspire. O Einstein não estava pregando o evangelho clássico, mas foi um cara cheio de boa nova para a vida. Tanta gente está aí em volta que jamais vai ser articulador de uma pregação de evangelho. O evangelho é muito menos uma pregação, muito mais uma ação, é um como, é um modo de ser, é o modo operandi de existir. Vá e faça o seu melhor. Foi o que Jesus disse quando um cara veio para ele e perguntou quem era o próximo dele. Quem é o meu próximo? Uma pergunta cretina, né? Cercado de gente para todo lado. Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus resolveu. Não entendeu nada. Não, aí Jesus resolveu, você quer brincar disso? E quem era mais odiado em Israel naqueles dias eram os samaritanos, mais do que romanos, mais do que todo mundo. O judeu odiava samaritano. Aí Jesus disse, olha, no caminho entre Jerusalém e Jericó, que é uma baixada só, 800 metros de declive, vinha passando um sacerdote e viu um homem caído no meio do caminho, todo ensanguentado, que tinha sido assaltado e largado ali morrendo, pulou por cima, se desviou do seu caminho, fez que não viu. Atrás dele viu um levita, que do ponto de vista religioso era um subalterno na liturgia do templo. Viu o chefe se desviar, se desviou também. Aí disse, naquele mesmo caminho vinha um samaritano andando no seu caminho. Eu acho que o interessante é isso, os outros se desviaram do caminho, o homem vinha andando no seu caminho. E viu o homem caído à beira do caminho, do seu caminho, se abaixou, cuidou dele, botou vinagre para fazer asepsia, azeite para diminuir as dores, atou as feridas, colocou no seu jumento, levou para uma estalagem, falou para o dono da estalagem, eu tenho que seguir viagem, mas eu vou te deixar esse dinheiro aqui. Para cuidar dele. Para cuidar dele. Se na minha volta ele tiver custado mais do que eu te deixei, me fala que eu vou te ressarcir. Aí Jesus vira para o cara, para esse cretino, que perguntou que religiosíssimo, e pergunta, para você, quem foi o próximo do homem caído na estrada? Aí o cara disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse, então vai e faz o mesmo. Mas para de ficar com essa filosofia idiótica, pelo amor de Deus, você sabe a resposta. Todo mundo sabe a resposta. Em essência. Em essência. Que é a consciência, né? Meu Deus, é meu próximo. Que é a consciência. Agora, eu posso estar anestesiado, eu posso não querer, eu posso dizer que bandido bom é bandido morto, eu posso ter adotado a ideologia de que se é pobre é preguiçoso, não quis trabalhar. Eu posso ser o idiota que não entendeu toda a estrutura de desigualdade da sociedade e tudo mais, mas não venha dizer que você, no fundo do seu coração, não sabe, de fato, quem é que você poderia ajudar, porque você sabe, todo mundo sabe. É a essência humana. É. Pode estar escondida, mas existe. Mas está lá. Com Subrepticiamente, mas está lá. Mas está lá. É. Próxima, Bru. Chegamos no momento Pipinho. Pipinho. Que é aquela brincadeira. Tá o Pipinho bom. fica ouvindo tudo que a gente está falando. Aí ele me manda aqui palavras-chave. Certo. Que eu falo, tá?
E o que vier à sua cabeça, você responde. Tá bom. E se não vier nada, pode falar, passo, porque o Tá Pepe é bom. educado, ele não Tá julga, bom. não. Deus. Amor. 2, amor. Deus. 3, fé. Esperança projetada como prática de vida. Bonito isso. Esperança projetada como prática de vida. 4, o que faria se o mundo acabasse amanhã? Eu ficaria de olhos bem abertos. Para ver tudo acontecer. Para ver tudo acontecer. Falando. Porque se você disser que o meteoro apelidado aí de o caos de Deus e tal, que viria teoricamente o Apophis na direção da Terra, eu até em casa brincando, eu digo, olha, se não tiver desvio, se ninguém der um toque nele, se ele vier mesmo nessa direção, podem ter certeza do seguinte, eu vou assistir tudo de olho muito aberto. Quero estar consciente, pleno, para ver tudo que vai acontecer. Comigo, o meu corpo vai desaparecer, mas eu continuarei. Não. Exatamente, perfeito. 5, gratidão. É a consciência de quem recebeu graça, recebe graça todo dia, que sabe que a vida é graça, é dom de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Gratidão é a resposta da graça na direção do meu próximo, da graça que eu recebo e que eu horizontalizo no abraço do meu próximo. Quem quer que tenha consciência na da vertical graça e executo na horizontal. Quem quer que tenha consciência da graça que é e que recebe é grato à vida e grato ao próximo e grato até aquilo que é ingratidão, porque a ingratidão também me traz a graça de me ensinar a melhorar. Exatamente. 6, desculpa. Felicidade. Felicidade foi o que Jesus disse. Felicidade não é ter, felicidade é ser. É ser. É ser. É ser. É ser. É o verbo. É o verbo. De novo. 7. Complete a frase. Meu propósito de vida é. Meu propósito de vida é ser cada dia mais parecido com Jesus em tudo que eu puder. Eu gostaria de ser um Jesusinho andando pelo planeta até o último dia da minha vida. Lá pelos 100. Lá pelos 100. Já que Jesus foi tão cedo, a gente tem meu querido amigo Alok, que sabe que o meu bisavô viveu 104 anos, toda vez que ele fala comigo, ele, mais uma volta ao sol. Mais uma volta. Juntos, aí diz assim, ó, mas você não pode sair daqui antes dos 104. Lembra do teu bisavô. Exatamente. Tem que botar um plus a mais, né? Para evoluir o gene, para dar uma evoluída no gene. 8. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Eu queria amar mais. Só expandir mais. Amar mais. Eu não queria nenhum poder material, sobrenatural, supernatural, material, econômico, coisa de nenhuma natureza. Eu queria, porque na medida em que o amor se expande, a mente também se expande, a cognitividade se expande. É verdade. Tudo se expande com o amor. O amor faz você crescer por inteiro. Então, tudo que eu peço a Deus todo dia é que Ele me faça amar mais, melhor. Que tudo você terá, né? Não precisa. A qualidade do meu amor e a consciência do meu amor e a humildade para amar sem transformar amor em virtude pessoal. Perfeito. 9. Uma saudade. Olha, eu poderia, com toda simplicidade, dizer do meu filho Lucas. Uhum. Mas não é nem isso. Você sabe que eu sou um ser sem saudades? Eu não olho para trás jamais. Passou. Uhum. Eu vivo hoje
com toda alegria, com toda disposição, com toda energia, com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso. E vou viver o amanhã do mesmo jeito que eu vivo Vivendo hoje. Exatamente. Então, sem saudades. É aqui e agora, né? E o que me aguarda eternamente, eu também não tenho saudades, eu só tenho certezas de que vai ser bom. Eu serei absorvido de tal modo que eu vou me tornar um Cristo de Deus. A minha vocação eterna é para me tornar um Cristo de Deus. Que ele faça o que quiser, da melhor maneira. Sua vocação é ser um Cristo de Deus. A entrega. Você, meu Deus, você vai ser a coisa mais deslumbrante. Você vai ser um Cristo de Deus eternamente. Eu não penso nisso, eu confio tanto. Que o que ele quiser fazer, tá bom. Não, mas pode ter certeza. O que ele quiser promessa fazer dele. De mim, tá bom. É promessa tá justo, dele. Ele diz justo. Que esse é o prêmio da soberana vocação em Cristo, é você se tornar co-herdeiro de Cristo Jesus e se tornar um Cristo. Foi o próprio Jesus que disse, pois está escrito, vós sois deuses. É verdade. É verdade. E agora, 10. Uma frase, um pensamento, o que você quiser. A frase é simplesmente aquela que tem a ver com o fato de que o que de melhor já houve na minha vida foi apenas prelúdio daquilo que eu não posso nem imaginar que ainda me acometerá. Você acredita nesse Deus indescritível, absoluto, inimaginável e que guarda para você mundos e mundos e mundos. Eu como, bebo, respiro, eu sou nele. Eu não estou buscando Deus, eu estou nele, eu sou nele, eu vivo nele. Eu penso nele não pensando no objeto. Meu pensamento viaja por dentro dele. Minha oração viaja dentro dele. Minha reflexão viaja por ele. Quando Cristo é a chave hermenêutico-interpretativa e você vai crescendo nessa consciência, é aquilo que Paulo diz, a gente vai crescendo para adquirir a mente de Cristo. A coisa mais linda que tem... Que é a expansão, né? É a expansão. É você crescer... Essa mente inimaginável, só expandindo. Vai amar os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Onde é que você encontra isso? Só num amor que não tem limite. Com certeza, na expansão. Meu querido, eu amei. Agora eu vou fazer que nem o Thiago York. Eu amei te ver, amei estar com você. E queria te dar uns presentinhos aqui. Que bom. Não acabou, não. Isso aqui é um livro que tem 12 contos de casos que eu atendi. Que lindo. E que eu As Janelas da Mente. Eu tenho ouvido falar bastante dele. Esse aqui é o Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Que legal. Me recusando a ser infeliz. Uhum. Isso aqui é o Mente Depressiva, que eu falo das 3 dimensões humanas. Né? Que físico, mente e espírito. E o Horizonte Vertical é uma ficção minha, de uma grande amiga, André Duarte, da faculdade, que a gente ousou imaginar outros mundos paralelos e através de intuições, e que foi feito lá no Centro-Oeste. Extremo prazer. Mas não acabou, pode deixar o livrinho. Você aqui. Escreveu no Centro-Oeste esse aqui? Exatamente. Foi escrito que lugar do Centro-Oeste? Alto Paraíso? Alto Paraíso. É a minha casa, né? Eu já aluguei loquinhas por 5 anos, ia para lá direto. Tenho uma filha que vive lá. O problema é de a gente não querer sair mais. Não, ali dá vontade de... Vai para São Jorge, Cavalcante, não sei o quê, não dá vontade mais de sair. Dá vontade de não sair. Aqui, meu querido, é uma eco bag, tá? Do nosso Pipinho, com a seguinte questão. Faça, aconteça, inspire. Do jeitinho que você faz. Pode, people, eu fui. Você esteve aqui com a gente. Aqui tem um caderno para você anotar todos os seus sonhos, estudos. E aqui a gente tem uma canequinha que quando você estiver lá com sua esposa, todo dia, tomando seu cafezinho, você vai ver. Olha aqui. Você vai ver. Pra lembrar da gente. Eu vou mandar até uma para ela também.
tá? Você vai Porque me ver fazendo alguns programas tomando meu café na sua xícara. Mas eu vou mandar para sua esposa muita alegria e também. muita honra. Também. Vou pedir para selecionar aí Ela te um mandou kit aqui. milhares de beijos. Tá? Não, e sei que vamos estar juntos. Vamos. E agora você vai olhar para aquela câmera ali, não precisa nem olhar para mim, dá todos os seus recados, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas estão dispostas a refletir com você, tudo o que você quiser. Tá bom. Olha só, quem quiser acompanhar em sequência o Evangelho, todos os dias eu ensino o Evangelho, eu estou numa sequência atualmente no Evangelho de Mateus. Comecei há 1 ano e meio atrás no capítulo 1, verso 1, ainda não cheguei nem no capítulo 14, são 28. E eu vou debulhando Jesus, trazendo-o para dentro da vida pessoal e das aplicações. Quem quiser mergulhar profundamente nessas águas do amor de Deus, pode me seguir lá no YouTube. Tem mais de 26 ou 27 mil vídeos disponíveis lá e atualmente eu estou fazendo Mateus. No mais, eu estou em todas as plataformas, todas elas literalmente, e estou lançando alguns cursos novos. Eu tenho vários cursos. Se você escrever aí caiofabioexclusivo.com.br, você cai dentro do ambiente, ou se não quiser decorar tanto, basta escrever caiofabio.com.br que você é remetido para o mesmo ambiente. São vários cursos em sequência. Atualmente eu peguei os 150 salmos e vou dividi-los em 1000 aulas de 15 minutos cada uma para o pessoal entender. Qual o significado disso? É lendo o salmo tendo Jesus como chave hermenêutica. Porque tem muitas coisas nos salmos que ficaram obsoletas. São aqueles salmos que dizem, Senhor, se eu pudesse eu quebrava o queixo dele, eu não sei o quê, bababá. Ou seja, é uma leitura dos salmos segundo Jesus, porque, fora isso, tem recursos de natureza terapêutica para a alma, para a consolação, para o entendimento, para o fortalecimento do espírito. E ele vai ser lançado agora, semana que vem começa, eu já gravei quase 200, ainda tenho mais 800. Estou lançando também um outro curso chamado Área 51 do Evangelho, fazendo engenharia reversa da religião para Jesus. Pegando tudo que você aprendeu, que é essa Babel que está aí, e trazendo tudo isso para a simplificação do Evangelho de Jesus. A religião fica doida, mas quem quer Evangelho de verdade se deleita, aprende. E tem mais, não tem censura, a gente trata de qualquer assunto, de qualquer natureza, vai ser lançado agora. A gente está vendo se lança em Brasília mesmo ou se eu vou para um estúdio em São Paulo gravar séries lá, voltar todo mês e fazer de novo. E aí tem um monte de outros cursos que eu particularmente estou gravando, mas você me acha em todas as plataformas. Claro, cada uma delas tem sua linguagem, cada uma delas conforme o que cada uma pede. O YouTube é onde você pode se expandir mais. Durante 15 anos eu fiz o Papo de Graça com meu amigo Braulio, muito papo, muita conversa, brincadeira e outras coisas divertidas. Está tudo gravado lá. E eu não parei, eu só estou começando. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara maravilhoso, Caio Fábio. Se você não conhece, acho difícil, vale a pena conhecer. Se você quer saber o que é ser algo que tem a ver com Jesus de fato, eu sugiro que você siga ele, que você ouça o que ele tem para dizer sem preconceito. Abra sua mente, porque aqui no Pod People a gente acredita que só o conhecimento, o autoconhecimento e a predisposição e nos expandirmos em amor e receber esse conhecimento dessa expansão é que faz a gente poder ser um ser humano de verdade. Muito obrigado e até o próximo Pod People. E você é muito linda, muito linda. Meu amor. Deus te abençoe. Obrigado. Deus Amém. te abençoe.